Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, Rafa, que você, tá bem? Estou bem também, graças a A Deus. gente tá meio chapolim, né, mano? Caralho, se tivesse soubesse, não tinha entrado de vermelho junto com você, mano. Puta que pariu. Aí que fica, né? Já demorou. E aí, da nossa máquina do tempo, nosso Delore, nosso camarada Crildões. Tudo bom, Crildão? Tranquilo. Agora é melhor, né? Daquele jeito. É isso aí, você passou sua sinusite pra mim. Passei nada. Paz. É isso aí, Rafa. Fala pra gente quem que é o nosso convidado mais especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o André, do Status on Fire. Seja muito bem-vindo, André. É nóis. Obrigado por ter aceitado o convite aí, trocar uma ideia com a gente. Tamo aí, E, bicho. porra, você... Lembro desde a época do Intro Minds, o corre que você tem na música aí, acompanhei ali, né, dos shows e tal, e ter você aqui hoje pra mim é sensacional aí, poder a gente conhecer sua história, trocar ideias sobre tudo que tirar rolou base. e a atualidade aí que tá rolando. Vamos Fechou? que vamos. Obrigado mesmo. Fala dos nossos parceiros agora, a gente tem uma parceria aí com a Skal, você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal, tem nosso cupom também, o DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo, você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né, aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. Deixa o like, se inscreve aí nas nossas redes sociais também, e tem nosso QR Code, quiser fazer um donate aí, é sempre de bom grado, pode mandar pra nós aí que tá tudo certo, e é isso. É isso aí do nosso canal de cortes também, Rafa. Canal de cortes, né, bro? Namara Cortes oficial pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. E lembrando que finalizando aqui, o episódio já vai estar disponível lá no nosso canal de cortes, os cortes com o André. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu querido. Pô, Andrezão, quando começou o lance da música, mano? Tipo, desde lá moleque, já foi guitarra, o que você Não. ouviu ali que já deu um... Você falou, porra, quero tocar essa porra, quero ver de música. Na verdade, cara, eu queria ganhar um autorama, né? De Natal. Mas a minha mãe resolveu me dar um violão, cara. 10 anos de idade, fudeu. Aí ali... Aí começou, né? Aí já tinha escutado o AC/DC, né, bicho? Aí já era, né? Aí fudeu a vida, entortou tudo, né? Ah, entendi agora da SG então. É isso aí. Entortou fudido. Já aí comecei a pedir uma guitarra e assim foi, cara. Mas ali, o que você ouvia ali antes de você ganhar o violão? Você escutava o que os seus pais escutavam ou você já gostava de um rock? Não, minha casa nunca teve muita música, não, Uhum. cara. Na verdade, né? Minha mãe nunca foi. Meu pai gostava de ouvir, sei lá, um Elvis, saca? Tem as bandas de velho lá dele, lá que eu odiava, saca? Tal de Johnny Metz, essas porra aí. Mas eu odiava, mas foi mais a minha irmã mais velha mesmo que de vez em quando trazia um disco emprestado, saca? De um amigo, assim, que ela era meio riponga. Então, um dos primeiros que eu escutei foi o Supertramp ao vivo em Paris, Led Zeppelin, Caralho, essas foda. coisas aí. Mas não era muito minha praia, não, pra falar a verdade. E o hardcore, quando veio, assim... Eu tipo, queria mais... Não, comecei, era criança metaleira, né, velho? aham. Escutei o Você começou no AC. metal, né? Escutei o AC/DC, o Iron Maiden, sabe o que tinha na época, né, cara? Nos anos 70, começo dos anos 80, não tinha muita coisa, né? Uhum. Tinha nem rádio, era pivete também, nem manjava de nada. Aí você... Porque assim, os primeiros discos do Little Minds tinha uma pegada muito Pennywise, né? Sim, Lembra mais rápido até. Pra mais caralho, rápido, né? assim. Pelo menos na minha percepção, né? Achava É. bem mais... Na época Foda que pra caralho. saiu... Sei lá, eu tava pensando. Porque eu sempre cresci nas duas vertentes, sacou? No Uhum. punk e no metal. Nos anos 80 no ABC era meio que quer dizer, eu tinha que escolher uma tribo, né? Primeiro. Uhum. Como eu tinha o cabelo comprido, óbvio que eu fiquei com os caras do metal, né? Porque nós tomávamos pau na rua, né? Essa era a temática da área, né? Tinha treta, né? Dos punk e os metaleiros naquela época. Tinha né? muita treta e... Mas, cara, como eu era campeão em matar aulas, tá ligado? Uhum. Então, uma vez matei aula, entrei lá na loja dos punk, lá, Vaticano. E falar que eu conheci minhas primeiras bandas punk também. Tipo, mas que eu nunca... Foi aí que
foi a primeira vez que eu escutei que eu falei, porra, o punk pode ser melódico, tá ligado? Porque eu escutei o Husker Du, né? Minhas bandas preferidas até hoje, Seven Seconds, saca? Pode crer. Porque o punk que chegava pra nós era só os punk mais podrão, tá? Tirando, sei lá, os 77, sei lá, os... Tipo, Sex Pistols, o Adverts. E também pra ter essas coisas aí, cara, era só importada, né, cara? Você não tinha dinheiro pra comprar, porra nenhuma. Mas eu vou falar que um dos caras que me levou pro punk, mano, foi o Hatfield, cara, do Sério? Metallica. É. Mas por que, assim? O que foi? Pô, mano, toda foto que você vê do Metallica, o cara com a cabeça do GBH, camisa do Discharge. Você fala, caralho, mano, esse metaleiro aí, muito louco. Traidor do movimento aí. Pô, mano, aí você começa a ouvir as bandas, saca? E tinha uma gravadora aqui, acho que em São Paulo, chamada New Faces, cara, lançou algumas coisas, como English Dogs, assim, que foi uma banda que eu já pirei de cara, manja. É uma banda punk, então eu cresci nas duas. Então, voltando lá no Nitromais é aquele primeiro disco, é uma soma de tudo isso aí. E, cara, é muito skate também, né? Na nossa área lá. Santo André, né? Santo André, São Bernardo, ABC em geral, né? Muito skate. Então a gente cresceu. Skate, brigando com os punk, apanhando a polícia. Obrigado. Sinistro aí, classe operária, fudida, porque lá é chão de fábrica, o caralho. Né? Ô, André, aí você ganhou sua guitarra, mano, e quando começou esse lance de montar a banda? Você foi na escola, com amigos, assim, ou já... Como é que começou? Tipo, Não, na escola não foi, cara. Eu estudei na colégio de freira NASA, tá ligado? Puta que pariu, sério? Mó bosta, tinha que aguentar os caras tocando com as musiquinhas no encontro de jovem lá. Tomar no cu, aquilo lá era muito horrível, bicho. Eu já era metaleiro. É o seguinte, cara, a gente tinha. Você imagina, anos 70, militarismo fudido, né? A gente só tinha uma liberdade, só que era fazer a capa de artes do caderno. Aí, mano, eu comprava as revistas desse DC, colava todos os bagulho, tudo que tinha, sei lá, pentagrama, cruz de ponta cabeça, eu punha lá no bagulho, tá ligado? É isso, então a galera do colégio não era... Na cidade tinham duas lojas, né, cara, de música, uma era a Metal, mais de rock, metal, e tinha a Vaticano, a loja dos punk, né? Então, cara, a gente descia pra essas lojas e ficava vagabundeando lá meio que o dia inteiro, saca? Fazendo cópia de fita. E era lá que a galera se conheceu, né? Se conhecia todo mundo, né? E aquele famoso anúncio na parede lá, a banda precisa de guitarrista. Aí, sei lá, devia ter uns 13, 14, mais ou menos. Vi um anúncio lá, precisamos de guitarrista. Eu falei, caralho, sou eu, mano. Aí liguei pros caras do orelhão, tá ligado? Aquelas fichazinhas, né? Ficha. Aí marcamos uma ponta lá, os caras com uma cara, e aí, moleque? Fala umas bandas aí. Velho, eu sei tocar a música tal. Os caras, caralho, sério, velho? Mano, sabia porra aí. Sempre tem aqueles testes, né? Fala aí as bandas que você manja. Qual que é o nome do guitarrista aí? Fala a música do lado A, segunda. Puta. As prova oral, assim. Aí foi minha primeira banda, que eu entrei lá, tomei uma guilhotine, né, meu? Que era meio... Tocava uns creator e tal, essas coisas aí. E umas músicas próprias, né? Sempre foi mandar música própria e tal. Tocava os covers só pra... Na hora que foi aprender mesmo. E o Nitromides, quando é que surgiu ali? O Nitromides, você nem começou a cantar, né? Você tocava guitarra, né? No começo. Tocava guitarra só. Nesse inteirinho a gente foi tocando com um monte de gente, ficou com um monte de gente, sacou? O Nitromides formou em 94. E... Porra, foi formando a banda aos pouquinhos, vamos chamando a galera, até firmar a formação. Antigamente quem cantava era o Ricardo. Aí depois ele ficou com a gente até 98. O primeiro CD ainda... O primeiro... É com ele ainda? É com ele. O primeiro CD é com ele e a gente tem um EP que também é da Pecúlio lá, a gravadora do Boca. Chama 668, é com ele também. 3 músicas, 2 inéditas e um cover. E como foi começar a cantar, velho? Tipo, sair ali de ficar só tocando guitarra pra começar a cantar. Pô, uma puta merda isso aí, porque eu nunca quis, né, velho? Por isso que tinha o cara lá, né?
Tá Não, porque ligado? assim, você, tipo, você é guitarra, beleza. Você tá guitarra, você toca lá, beleza, você tá lá tocando guitarra. Agora, quando você é o vocalista, mano, você é a presença, né? E é duas responsas, né? É, duas A presença de palco, cantar e tocar, né? Aí cansa mais também. É uma trampa, muita responsa ali. Já né? recebi dobrado isso aí. Mas foi de boa pra você ali? Ah, Cara, foi, né? Você tá até hoje, pô. Então, Mas no começo ali, foi tranquilo? Ou... Foi, cara, porque a gente procurou um monte de gente, cara, e, meu, isso é difícil formar os caras corretos, né, mano? Uhum. Aí nós fizemos uma demo lá, os caras acharam que ficou bom, canta aí. Eu falei, tá bom. Aí você começou a cantar de boa. Aí ficou em trio, Eu já cantava numas outras bandas, tipo, meio que fazer os backing e tal. Tinha certa noção não, né, mas... Já... Aí ficou eu. O status mesmo é uma bosta. Tentou um vocalista Procuramos, também? curei pra caralho, nós achamos, puta, mandamos umas fitas pros caras fazer teste e tal. E, mano, não deu certo, cara. Aí falou, canta aí. Falei, tá bom, velho. Porra, é agora, tá ligado? Agora tô eu vou ficar de livre. boa, né? Porra nenhuma. Finalmente. E eu vi, tipo, todos os álbuns até hoje, sempre você canta em inglês. Sempre foi essa Sempre foi ideia, inglês. nunca deu a pira de, porra, cantar em português agora. Ainda mais quando veio umas bandas que começaram a mudar um pouco ali, cantavam em inglês, tipo o Dead Fish, o Sim. Leitinho. Nunca, sempre se achou, quis manter essa linha. Sempre foi, E o que eu achava muito foda no Nitro Minds na época é porque era uma banda, na minha visão, tá? Pode. Era tipo claro. um Sepultura, tá ligado? Por quê? Porque era uma banda que tinha um puta nome, puta conceito, não tocava muito no circuito quando tava rolando muito aquela cena, tocava algumas vezes e quando tocava, porra, enchia a casa, a galera queria ver e. E sempre tocava fora, assim, sempre tava na gringa, pelo menos as vezes que eu acompanhei, né? E eu achava isso muito foda. Então, pra mim, era meio que um Sepultura ali. Quando eu vinha pode tocar crer. aqui, porra, o bagulho, hangar abarrotava tal, sempre era muito legal. Sempre foi a ideia essa, André, de sempre dar uma. Não sei se era uma prioridade lá pra fora, não sei se é essa visão, mas. Como foi isso? Não, sonho, Ou né, foi. Não, foi natural, cara. Porque é o seguinte, cara, desde que a gente surgiu até a gente entrar na cena de São Paulo, porque são duas cenas diferentes, a do ABC e de São Paulo, tá ligado? Uhum. E certo, as melhores casas de show estavam aqui, a cena mais era em São Paulo e tal. O ABC tinha a sua própria. Então, pra gente entrar aqui em São Paulo foi bem complicado, tá ligado? Então, a gente foi entrando primeiro na Galeria do Rock, distribuindo as demos. Tanto que tem uma loja que chamava Zeus, foi o cara que ajudou a gente pra caralho. Ele começou a distribuir essas demos pra gente, era tudo de graça, saca? Uhum. E a banda foi fazendo trampo também via carta, né? Muito fanzine, muita resenha, e mandava fita pro país inteiro, e trocava fita com as outras bandas. Foi aí que a gente conheceu várias bandas do Brasil, foi aí que a gente conheceu o Dead Fish, que a gente ficou brother, tá ligado? As bandas do Rio de Janeiro, as bandas de Belo Horizonte, Paraná, e o Brasil inteiro, sabe? O nome da banda espalhou pra caralho. Quando a gente lançou o primeiro CD, que foi com o Boca, né? Rasporão abriu a gravadora, a gente foi lá, entregou a demo pra ele, gostou, não, vou lançar. Pô, lançou, pum. Seguinte, cara, o Rasporão já tinha feito várias turnês na gringa, né, mano? Sim. E, mano, os caras, e a gente ficou meio próximo, assim, né, por causa do Boca e tal, mano. A gente foi ouvindo toda aquelas histórias, pá, que os caras tocaram não sei aonde, na Alemanha, na Polônia, na Slobodônia, na Itália. Porra toda, mano. Falei, pô, caralho, deve ser muito foda, velho. Porque quando você é músico, assim, você quer fazer uma turnê, cara. É um bagulho que você não consegue fazer aqui, entendeu? Uhum. Você pode ir lá tocar de segunda a segunda, é o que a gente faz até hoje. E aqui não, só final de semana, pá. Meu, então sempre foi um sonho nosso ir. Então, uma banda tinha ido antes, foi o Ação Direta, acho que eles foram bem antes, na verdade. A primeira turnê eles fizeram na Argentina e depois na Europa. Nós falamos, essa é a ideia. Porque a gente, em 99, a gente foi pra Argentina a primeira vez. Pra pegar esse lance, pô, sair do país, pegar avião. É um bagulho que a gente não tinha feito ainda, né? Não tinha nem como ideia como fazer, né? Não, menor ideia. Chegamos lá, alugamos um carro. Mó perrengue horrível. Pra fazer, sei lá, 4, 5 shows, voltar, sabe? Final de semana, assim. E depois, pô, mas a gente queria ir pra Europa de qualquer jeito.
Sei. Saber qual que era esse lance de conhecer um outro continente, as pessoas. Que ano que vocês E tocaram lá? aconteceu. Que ano que vocês tocaram lá a primeira vez? Primeira vez na Europa foi em 2000. 2000? É. Como é que foi a recepção do público lá, velho? Foi boa, cara. Foi o seguinte, cara. Não sei se vocês lembram, tinha uma banda que eu acabei trazendo pro Brasil várias vezes, chamada Bambix. Sim. Bom, A banda da Holanda. Uhum. Eu era muito fã dessa banda, cara. Eu ouvi eles numa coletânea e fiquei fã. Aí um cara lançou no Brasil, e aí eu conheci esse cara. Aí eu tenho uma galera também que eu tinha uma distribuidora de CD na época. E aí eu comprei CD pra caralho dessa porra desse Bambix aí, não vendi nenhum, tá ligado? Cheguei com a caixa fechada na galeria, pô, essa banda da Holanda é foda, que não sei o que, os caras falam, velho, banda com mulher no vocal não vende, essa que eu ouvi. Putz, os caras falando, na época, saca? Hoje você vê o Paramore, essas porra. Sim, sim. Cara, morri com esses CDs lá. E aí eu tinha um fanzine também, fiz fanzine, fiz entrevista e o caralho, pá. Belo dia essa banda, mano, com a ajuda de uma outra galera, eu e mais... A gente... Pô, eles falaram, não, eu quero ir pro Brasil, pá. E a gente organizou várias datas dessa turnê, tá ligado? E ficamos amigos. Pra caralho. Mano, quando tava terminando a turnê, a mina chegou pra mim, em outubro eu quero vocês lá. Nós vamos lançar o nosso disco novo. Eu falei, mas como assim, mano? Não, outubro vocês vão, foda-se. Você pensa em 2000, cara, são 25 anos atrás, né? Uhum. Tinha e-mail, mas também não tinha, entendeu? Sim. O bagulho era meio via... Tava no começo ainda. da o internet bagulho era ali, né? carta, fax. Fax era moderno pra caralho. Carta, fax, às vezes telefonar, porque era ainda caro pra caralho. Tem que ser Já, rapidinho, os né? DDI, né? Na época, É, um velho, minuto tipo- era 10 conto. O minuto tava comprar o Corsa aí, estacionado aí. Porra, velho. E aí a gente foi, cara. Uhum. Aí mas aí vocês fizeram, você Eles, que fez eles organizaram tudo e só... Organizaram tudo e ainda arrumaram a gravadora pra gente. Caralho, foda. Aí nosso segundo disco, que é o Time to Know, saiu pra uma gravadora gringa já, tá ligado? E, mano, lá a gente foi descobrindo os bagulho que... Pô, você imagina aqui, só tocando, faz um show, volta pra casa. Não, já foi, sei lá, 15 shows direto. Sim. É que aqui tem aquela coisa, né? Você vai, tipo, você toca no hangar, você toca pra 500 pessoas, 600 pessoas. Aí tem outro show que você toca pra 6 pessoas, né? Sim. É bem assim, não tem uma... E aí, tipo, aquilo que você falou assim, é fim de semana, ou às vezes um meio de semana aqui e ali. Ah, Mas lá é diferente, né? Tanto que quando o Alex veio aqui, ele falou que, meu, todo dia, quando mano. ele foi com o Cactus pra lá, ele falou, mano, era tipo de segunda a segunda, mano. Show, tipo. Tinha Ah. a segunda, né, mano? É que também o lance da Público pra geografia isso, né? acho que facilita, né? Se a gente for pensar no Brasil, por tamanho, pra lá, facilita Sim. bastante, né? Sim, a gente tem uma outra geografia também, que complica um pouco as coisas. né? Você falou que o segundo disco do Intromites foi lançado por fora. Como é que rolou esse esquema? Tipo, você falou que alguém olhou pra vocês e falou assim, Não, foi tudo o Bamix que arrumou. sério? Falou, não, esses caras são meus amigos, caralho, babá, lança aí, o cara falou, demorou. Aí, tipo, ele lançou o disco na Europa e trouxe pra cá também a distribuidora. Não, o disco já era lançado aqui pela Pecúlio, cara, do sim. Boca, a gente tava com ele Ah, ainda. sim. E aí o cara lançou lá. E ali tu já viu a diferença da cena de Pô. Brasil e lá, daí o que você Cara, sacou, assim, de Aquele clima, choque assim? cultural. Cara, é tudo diferente, cara. Só os fatos de você viajar na sua própria van, com seu próprio equipo, você tá ligado? Esse lance, meu, de vender o merchandise, que é a gente foi, e passar som, e sempre tá um puta som, tá ligado? E tocar todo dia, que é um bagulho que a gente não tinha aqui. A gente trouxe isso aqui pro Brasil, na verdade. Eu já falei isso em outras entrevistas também, que a gente aprendeu lá, que a gente tinha que ter a nossa própria van, babá, e ter a nossa própria equipe. Aí a gente começou a viajar com a nossa equipe e a galera começou a falar, pô, esses playboy de merda aí. Que os amplos não era nem nosso, cara, era a Meteora que emprestava, saca? Pode crer. Mas aí a gente tinha a nossa própria equipe. Então nosso som de palco sempre era muito mais foda que todo mundo. Uhum. E fora que a banda era trozada pra caralho, né? Sim. Né? Não, era foda. A gente ensaiou pra caralho, tipo, os primeiros anos do Nitromides ensaiava direto, cara, com o primeiro vocalista e tal. E continuamos nessa pegada, mas Uhum. Nesse álbum que tu falou que saiu por lá, foi de 2000, né? Foi. Ele que veio aquele, eu acho que foi até ali que eu conheci a banda, que foi o A Policeman. que eu de vi lá, num-
sei se você lembra uma coletânea que tinha da AVG. Tinha, da Vision. Puta, e tinha uma par de bandas, se não me engano, Sim, acho que foi ali, tinha Polícia. Eu falei, caralho, mano, isso é foda. Aí foi ali que eu meio que conheci a sua Sim. banda, assim, e comecei a acompanhar tal, toda a cena. Pô, essas Aí- coletâneas da Vision foram foda, mas, Sim. mas antes a revista 100% também fez um CD chamado Centrífuga. Uhum. Várias bandas da mesma, sabe, nós, Garage Fãs, entre outros, manja. Sim, sim. Mas lá eram músicas ainda do primeiro disco. Essas coletâneas abriu bastante pra gente. Sim, pra caralho. É a mesma coisa que quando antigamente era só fita cassete, certo? Uhum. As revistas americanas lançavam as coletâneas, o Máximo Rock and Roll, a Thrasher, Sim. aí que você conheceu as bandas, foi lá que conheci o Dead Kennedys, foi lá que conheci o Attitude Adjustment, entre outros, sabe? Agent Orange, que é uma banda que eu gosto pra caralho, Social Distortion, Adolescents, Sim. né? Essas coletâneas é foda. Espalhou pra caralho, saca? Sim. Você imagina, tipo, a mídia física, ela não era copiável ainda. Não tinha os CDRs ainda. Ainda Pegava, já não conseguia copiava e copiar, fazia. era mais difícil, bem mais difícil, tinha gente que conseguia e tal. Copiava mais o CD pra fita, né? CD pra fita. Sim. Aí conseguia distribuir. Igual era o vinil pra fita. Uhum. É. Mas copiar o CD mesmo não. Então, pô, você queria ter mesmo. Sim. A mídia física, né? As coisas foram mudar depois, sei lá, quando entrou o download e tal, e ficou bem cagado. Acho que 2004, 2005, ali eu acho. Até antes, O né? download, Mais ou menos nessa não, época, acho que o assim. download é um pouquinho mais pra frente, mas ninguém, tipo, copiava CD de banda independente, né? Mais difícil também por causa, era bem mais barato que um CD de gravadora. Uhum. Sim. Vamos falar, 50 pau pra 10 reais, saca? Uhum. Então a galera comprava bastante, a gente vendia muito disco, cara, muito. E foi nesse CD que a banda deu uma guinada, assim? Ou já no primeiro já... Não, você já... A já banda deu uma sentiu? guinada logo no primeiro No disco. primeiro? O primeiro disco foi tipo, ninguém, não existia uma banda igual a gente. Saca? Sim. Tipo, com aquele tipo de voz, com aquele tipo de som. Sabe? O problema desses discos nessa época é que as gravações não são tão legal, porque, meu, não tinha grana e muito menos o estúdio não tinha recurso, entendeu? Sim. Até isso que eu ia te perguntar, André. Hoje que eu sei que você grava, que você mixa e tal, você tem um estúdio. Ah, eu sou desses. Mano, naquela época, como que era pra gravar? Eu sempre pergunto isso, porque pra gente que já dos anos 2000, 2006, assim, que tinha banda e tal, puta, já era uma dureza pra conseguir achar um estúdio pra gravar. Sim, Mano, nos anos 90 ali, quando você começou a gravar ali, como é que era, velho? Tipo, era um estúdio, era caro, como é que funcionava o esquema? Cara, gravação sempre é caro, né? É um trabalho que demanda muito tempo e tal, é caro. Tinham poucos estúdios e era... Você lembra da sensação? De Nos você anos, tá gravando? 80, nos anos 80 ainda era aqueles de, vai, ou 4, ou 8, ou 16, saca? Gravador de rolo mesmo. Claro, de rolo. Sim. Que tinha que voltar tudo, né? Exato. E também era, sei lá, muito old school isso aí. Aí depois disso, os estúdios passaram pro sistema DAT. A DAT, que parece uma fita de videocassete, assim, tá ligado? É igual, na verdade. Uhum. Cada gravador são 4 canais, sacou? Sim. Então, pra você fazer um disco, o cara tinha que ter vários, e as fitas tinham que sincar uma na outra. Nossa, Puta era mó trampo. né? Às vezes a fita enrolava lá dentro, aí você perdia a gravação, perdia toda a sessão de bateria, assim, por exemplo. E você lembra a sensação de você entrar no estúdio a primeira vez pra gravar, mano? Tipo, de você ver sua guitarra tocando ali. Ah, foda pra caralho, né? Você tá imprimindo a tua música. E é o seguinte, cara, lançar um CD nessa época, mano, era um bagulho surreal, Não, isso que eu ia falar agora, mano. tá ligado? Não é assim, não era fácil. Caro pra caralho, né? Também. Vai, a gravadora falou, não, vou lançar teu disco. Fala, pô, caralho, ganhei na lota, entendeu? Uhum. Quando o Boca ligou pra mim e falou assim, não, vou lançar teu disco, eu falei, acredito. Pô, logo boca, né? Cara, acredito. É logo o Boca, a gente era fã do Ratos e tal. Então, mano, porque você falando desse lance que hoje, mano, hoje é muito mais fácil pra gravar, né, cara? Ah, já é na sua casa, você faz. consegue, Celular você Tal, faz agora. né? Sim. Puta som às vezes fica. Às vezes eu gravo uns baixos, um pedalzinho, jogo pro celular, mando pros caras, os caras já falam. É isso. Antes, porra, fazer isso naquela época não tinha como de E jeito nenhum. A gente vê muita gente ali dos anos 80, anos 90 falando assim, pô, a gente às vezes ia gravar no estúdio, os caras não sabiam não entendia do som que você tava fazendo, não conseguia timbrar a guitarra direito, baixo, então Não, é ficava meio possível. tudo... Não ficava aquele som, tipo, ficava legal porque você, pô, eu tô tocando aqui e tal, mas não ficava aquela sonoridade de uma banda que você gostava e tal, ficava tipo, Não, nem fudendo, o cara. engenheiro de som não entendia nada do que é o Não, som, os né? produtores na época não, eles estavam acostumados a gravar música popular, som popzinho.
As caras ligam a guitarra. Gravar, tipo, trash metal. Falou, mano. Os caras odiavam. Não, guitarra é clean, que clean, cara. Você tá louco? Tocar Legião Urbana, cara. E, mano, e como que era as composições, mano? O modo de compor ali no Nitro Mais no começo? Tipo, cada um chegava com uma base, alguém botava a letra. Você é o letrista principal, né? Eu faço. Na verdade. Desde o começo você era o principal? Não, no primeiro disco era eu e o vocalista. Sim. Ele tinha bastante coisa, eu também. Depois em diante, as músicas são tudo minha mesmo, mas com bastante contribuição dos caras, óbvio, né? Tipo, o Lalo. Lalo é tipo maestrinha da banda. Até hoje, maestrinha da banda até hoje. Né? O Edu, que tocava pra caralho também, saca? Então os caras, todo mundo ajudou pra construir isso. Sim. Essa porra aí. Mas os dois primeiros discos foi meio que de entrada da banda. O disco que aí que a gente ficou conhecido pra caralho é o terceiro, Something to Believe. Deixa eu perguntar agora. Esse aí Esse é o que é o da galeria, toda loja da galeria tinha ele. Exatamente. Esse aí as gravadoras já estavam melhores. A distribuição dos discos estavam melhor. Um monte de coisa melhorou. A cena cresceu pra caralho, tá ligado? Então tinha mais distribuição. Então, e aí a gente ficou super conhecido. Sim. Muito mesmo. Aí que a gente começou, sabe? A gente já tinha ido pra Europa várias vezes. Antes. Várias vezes, talvez. E, cara, a gente tava muito experiente. E aí a gente já começava a montar as próprias turnês aqui. Manja, trazendo banda gringa pra cá e os caras levando a gente pra lá. E a gente tocando, sabe, de quinta a domingo, viajando pro Nordeste, pro Rio, pra Vitória, pro Sul, pro interior de São Paulo, qualquer lugar, cara. E já dava pra viver do... Ainda não, mas já tava dava uma dinheirinho, né? grana. E aí a gente começou a ter os primeiros patrocínios, tá ligado? Patrocínio de roupa, patrocínio de equipo, sabe? E a gente vendia muito merchandising. Então eu já comecei a viver da banda. Vocês vendiam muito merchan na gringa? Sempre vende, na gringa sempre vende. O cara vê lá a tua banda, ela gosta, ele compra. Também não é porque era muito caro pra eles, né? Também não é muito tão caro. Mas não é o fato, os caras compram mesmo. Sim. Pra apoiar mesmo, saca? Porra, mano, sua Pode banda é crer. foda. Vou comprar camiseta, compro vinil, compro CD, sei lá. E o gringo tem essa de quando ele gosta de uma coisa, ele vai lá Tem. e ele compra. Não tem miséria, né? Sim, lógico. Você acha que no Something foi ali que vocês conseguiram, tipo, putz, musicalmente, falou assim, puta, a gente se achou musicalmente? Esse foi lá que. Vocês se juntaram e falaram assim, pô, agora tá rolando legal, o modo da gente compor, o modo de tocar, logística de vinda de show ali, foi pra vocês que foi ali começo ali que vocês Foi falaram, ali, pô, agora- Something to Believe foi o disco que a gente mesmo falou, porra, acertamos, saca? Tinha outro fato também, a divulgação também, a MTV foi muito importante, saca? Qual música que tocava? Eu lembro da Flowers. Policeman, que eu vi, eu lembro que eu vi o clipe também na Sim, época. E era Flowers? a Flowers, aquela Tell Me The Truth lá, Pode sabe, crer, lá, pode crer. essa aí. Pode crer. Tocava naqueles horários bizarros, tá ligado? Mas todo mundo via. Quem mas gostava era mesmo massa. do som, da Exato. cena, já tava ligado o horário ali, que ia ver uns o que clipes tinha, da hora. o que tinha de cara que deixava o VHS gravando de madrugada, mano. Exato, Pegar uns videoclipes. Aí dia seguinte assistia, via umas bandas que nunca ia passar assim no horário normal, né? Sim. Já o primeiro clipe do primeiro disco, que Piece of Mind, foi um puta clipe foda, assim, gravado com câmera de cinema. Era um projeto de faculdade, sabe? Pagamos nada. Rolava tinha várias revistas, por exemplo, que tinha coletânea de vídeo. Tipo, a revista Fluir, a 100%, as revistas de skate que tinham as manobras e passava os clipes das bandas também. Pô, aí as coisas foram acontecendo, saca? Mídia impressa, que é um bagulho que não tem mais hoje, tá ligado? As revistas fazendo resenha, entrevista Sim. com destaque. Manja, algumas parcerias que a gente tinha com algumas marcas de roupa. Eu não lembro quem era nosso patrocínio na época, Something to Believe. Mas eu acho que era. Mad Hats, talvez? Não, a gente nunca foi da Red Hats. A gente foi da Red Nose, mas a Red Nose veio depois. Eu acho que na época, cara, a gente era da Vision, Ah, tá. da AVB. AVB, pode crer. E o...
Nós saímos da Narina. É uma marca de Narina, skate. eu lembro. Ah, ela tá hoje, ela tá. Existe. Tá firmeza. Uhum. Saímos da Narina, fomos pra VB. Foi na mesma época que começou a rolar aqueles street rock. Porra, Lembra lá Nossa, do... fala, caralho. Ali na Ibirapuera, né? Mesma época também, exatamente, mesma época também daquela coletânea. Eu conheci o Street Rock através dessa coletânea, porque se eu não me engano, não sei qual a conexão que tinha com a BGU, aquele político lá, o Turco Não, o Louco. Turco Louco, era dele. Era, né? Aí eu lembro que tinha uma conexão dele, dessa coletânea, com o Street Rock, e aí meio que, não sei como, mas a gente descolou e começou a colar, e rolava todo mês essa parada e tal. Mano, na verdade, cara, nossa, aqui não vamos falar do lado político. Não. Eu lembro porque ele falava, ele que, né, que Porque a maioria Mas dos depois- eventos tinha o nome dele no. mas depois eu fiquei sabendo que não era ele que era de outra organizava. pessoa. Veio alguém aqui que eu não vou lembrar o convidado, falou que na verdade não era ele que organizava. Ele Não. levava o nome ali, tinha o nome dele, O mas caminhão era era uma outra... dele. Mas era uma outra pessoa que fazia esse corre, né? Só não lembro, a pessoa falou, eu não lembro quem que Eu foi. não lembro. Acho que foi o Alamo, né? Não lembro quem que veio aqui, velho. Bom, falou enfim, pra mas nós. é o seguinte, cara, da foda-se, empresa, né? caralho. Então o que ele fazia? Ele tinha o caminhão palco, Sim, você tá ligado? Então ele falava, é de vocês. pode crer. Fala aí onde vocês querem fazer o show, caminhão de vocês. Nossa, ali eu conheci muita coisa. Conheci o Feijão com Arroz ali, conheci Gritando HC, eu conheci ali. Sim, exato. Reitinho. Street O Bulldog. Didi, eu conheci lá também. Street Bulldogs, foi tudo ali, velho. Porque eu tenho 38 anos, né? Então, essa época, 2002, 2000, foi ali que eu comecei a ver que tinha uma cena, pá, tá ligado? Sim, não. Uns 18, A cena tava 17 anos. fervilhando, né, meu? Tava nessa bem no época aí. começo. A Várias gente bandas. pegou o Pimenta também. A gente pegou bem ali no comecinho, 2001, 2002 e... Sim, ali era a foi- época que vendia CD pra caralho também, a Sim. galeria tava bombando, começaram as primeiras lojas mais especializadas no bagulho. Uhum. Uns pilantra também no rolê, mas tinha, mas tinha bastante gente legal. Sim. Tinha o Donald do Gritando HC, Pô, que esse foda. cara era gente boa pra E eu caralho. não consegui ver um show com ele, velho. Acredita? Não, puta, Não, esse cara velho, era eu acho que legal. quando eu conheci a banda, acho que foi no ano que ele faleceu. E ele vendia os próprios discos na própria loja dele, que era Possessed. Uhum. E aí foi indo, cara. E as coisas foram se desenrolando. A cena foi crescendo pra caralho. Veio o Hangar O Hangar, eu não lembro que ano que eles Era de abriram. 98, 97, 98, acho que é isso. Sabe, mano? O cara abriu lá, não ia ninguém lá no pico. Uhum. Lá, o Nitromais foi uma das primeiras bandas a tocar lá. E depois você vê o que virou, né? Você tá ligado? Até hoje o cara tá lá firme e forte, mano. Olha, O André, mano, você tava correria. falando desse lance de gravar clipe e tal. Tem, a maioria das bandas, assim, underground, assim, que veio dos anos 90, tem pouca imagem, né? Tem poucos clipes, né? Uhum. Mas você vendo por um lado também, porque também não tinha uma plataforma, assim, pra você poder gravar um clipe e distribuir ali, né? Tipo, tinha Não. MTV, mas, meu, seu clipe ia passar... Se alguém gostasse de você, ia passar lá dentro, né? Então, acho que por isso que não tem muita imagem, assim, né, das bandas dos 90 Não ali. tem. E era tudo muito caro também, né? Pra você poder fazer uma ali. Você gravar um Cara, comecinho o dos clipe, anos o clipe 2000 era uma ali. fortuna, cara. Era absurdo, né, A cara? fortuna, o bagulho, você tem que alugar o pico, pagar as pessoas. Puta, era muito caro. E na MTV, cara, é o seguinte, cara, você quer ter uma banda e tal, você tem que conhecer as pessoas, cara. Uhum. A Infelizmente, conexão, network, né? exatamente. Sabe, com a ajuda do Boca, óbvio que ele conhecia as pessoas, ele conhecia o Gordo. Porque eu vou te falar, em toda a mídia sempre tem um cara contra a cultura lá. Sempre tem, em qualquer lugar, tá ligado? Seja na rádio, seja na TV, qualquer merda, saca? Pô, a gente conhecia, sei lá, os contra a cultura dos lugares, os contra a cultura da cultura. Por exemplo, o Clemente, Sim. né? O Gastão, que ele tinha musical. Eu toquei no musical com o Nitromais em 2000. Toquei com 2 bandas lá, na verdade, né? Nesse ano. Sabe, o Gastão era um cara contra a cultura pra caralho. Ele também, quando ele saiu da MTV, por exemplo, quando a gente lançou o disco 97, quem deu a, sei lá, a estreia foi o Gastão, no Fúria, MTV, foi não lembro. MTV, Isso aí, sim. tá ligado? Cara, o diretor do jornal da MTV foi meu professor de publicidade no colégio. Sério? Caralho, que foda. Cheguei lá, Zé! Ele é guitarrista do Pinaps, Sim. Zé Antônio. Ele era o cara. O Fralda, que era do Ratos, trabalhava dentro da MTV. Lá eu Sim. conheci outras pessoas, como o Xande Oliveira. Eu conheci várias outras pessoas. Tem um fotógrafo super famoso, chama Marcos Hermes. Conhece esse cara? Tira foto da Madonna, Rock O in Rio, Fabrício cara. também, né, que era do Fist, do Reitinho também trabalhava lá, né? Trabalhou lá. Mas Sim. trabalhou depois. Bem depois É, do... mas frente, quase né? na parte final, assim, Sim. da MTV.
É o Chuck, eu conheci lá. Conheci o Chuck, era tipo um moleque que, meu, o gordo maltratava, tá ligado? Fazia bullying. Pô, e tinha várias outras revistas. Tinha Rock Brigade, Road Crew, sei lá. Tinha as revistas de skate, 100%, a Tribo. Pô, na verdade, cara, você vai conhecendo as pessoas, você vai ficando brother dos caras. Porque os caras também vão vendo que você não é um idiota qualquer que tá fazendo um bagulho que não não era desleixado. Sim. Tinha um porquê, manja. Uhum. Mesma coisa que os fanzines também, tá ligado? Tinha uns fanzines que era tipo uma revista foda. Uhum. E na galeria tinha vários, cara, de várias tribos, pô, fanzine. E era legal pra caralho, porque, tipo, você via que era uma galera que, tipo, botava o coração ali pra fazer a parada, né, mano? Tipo, os caras não visavam o dinheiro ali, né? Eles visavam, tipo, querer mostrar as bandas, mostrar o que tava acontecendo ali na cena e tal. Isso que era Sim. legal, né? Em todos os estados, viu? Na verdade, sempre tem. Pô, em BH tinha eu não lembro, alto-falante, acho que chamava o programa. Os caras eram legal, passava na Cultura de noite, eu lembro legal desse pra programa. caralho. Porra, é Pô, muito legal. Esse programa era muito legal, no Rio cara. de Janeiro tinha um amigo meu que chama Pedro De Luna, ele faz umas biografias hoje, tipo o Plant Ramp, Charlie Brown. Ele entrou nessa história aí de ser escritor. Mas esse cara tinha um fanzine, como é que chama? Shape A, acho que chamava. Foda pra caralho. Pô, tinha Rock Press no Rio de Janeiro, meu, classe A. Enfim, tanta gente bacana, meu, voltada pro rock, assim. O que você acha que rolou aí? Que tá hoje, não tá naquela mesma pegada, assim, na sua visão, André? A gente sempre pergunta pra galera que vem aqui da cena, né? Cara, Você acha que a MTV, talvez, ali, quando parou, talvez prejudicou um pouco? O que na sua visão, como você dentro ali da... Como você tem um estúdio também de música, Sim. Cara, tipo, a MTV foi boa pra nós, a gente entrou como outsiders do bagulho. Passava de madrugada, o Gordo ajudava, a gente tocava no programa, Jornal MTV, blá, blá, blá. Isso cara, você pensa assim, é nacional o negócio, tá ligado? Sim. às vezes um cara lá do Acre, lá, sintoniza Exato. e vê vocês lá. É difícil de chegar, E velho. criou uma parada cultural que a molecada consumia muito MTV. Então muita gente Sim, muito. cresceu pela influência da MTV, das bandas, etc, né? Exato, Foi importante pra caralho. Mas foi uma emissora como, sei lá, qualquer rádio merda aí, sei lá. Que toca só o jabazão fudido. Tipo, como você tem um estúdio e tal, você faz produção, você ainda vê uma molecada querendo fazer som ainda ou não é mais tanto como era antes? Você quer que eu comece a falar do estúdio agora? Quer deixar pra depois essa pergunta? Eu sei, porque Não, acho que tipo. em cima da minha pergunta mesmo, perguntei da cena, né? Que tu acha que rolou ali, que tava naquela época, tava foda pra caralho, Tava. de 2000 a Nossa, todo 2000 moleque da escola tinha banda. 12 ali, todo mundo tava 15, aprendendo a tocar instrumento. e Sim. hoje já não, a gente... Tá rolando, eu vejo assim que eu toco ainda, ontem mesmo fui num evento ali, Rock Fest, São Paulo Rock Fest, tocou Pense, tocou Bullet Bane, assim, de headline, tocou mais umas outras bandas, e, cara, o bagulho tava bombando, assim. Legal. Pense hoje é uma banda recente, assim, tem uns 15, 20 anos, mas, cara, hoje a galera vem consumindo muito, os shows dos caras Sim, lotam, é. assim, uma galera mais nova, eu comecei a acompanhar ali quem tava vendo, então, meu, galera de 16, 18 anos ali no bate e tal, achei até Sim. foda isso, tá ligado? Cara, Mas na sua visão, você acha que cara, é o rolou seguinte, ali dessa... a cena, apesar dela ter florescido pra caralho durante uma época, ela também, meu, quase se desintegrou, saca? Que acontece com qualquer cena, na verdade, né? Teve o boom, aí sempre tem um declínio. Sempre assim. Na nossa época, como a gente é uma banda hardcore e tal, a primeira coisa que aconteceu foi que as bandas todas cantavam em inglês, algumas começaram a cantar em português. Né? Algumas, sei lá, quase a maioria. Por quê? Também existe uma demanda que a galera queria ouvir em português do caralho, e essas bandas começaram a vender muito mais discos que as bandas que cantavam em inglês, certo? Foi um desses motivos também que a gente também se pirulitou daqui. Major? por isso que eu perguntei pra você. Eu falei, pô, todas as bandas virando ali pra português, vocês, mano, foda-se, vamos manter essa É nosso porra e vambora. estilo, cara. Eu não me sinto bem fazendo esse bagulho em português, eu vou fazer onde que os caras me escutam, entendeu? Porque tem bandas ali que quando cantavam em inglês, começou a virar, viu que tinha um público português consumindo, já não, vamos cantar em português. Teve algumas que até manteram, mas tinha uma ou outra, tipo Street Bulldogs, por exemplo, né? Ele sempre foi em inglês, Sim. mas sempre... Acho Uma outra, duas músicas tinha eram em acho que deve ter português. umas 4, 5 em português, não vou lembrar o número, mas mais ou menos isso. Vai ver que a fase que o Koala tivesse no rolê. Bom, Sim.
Mas enfim, essa é uma outra discussão, Uhum. na verdade. Bom, depois disso, teve... Bom, as bandas se estabeleceram, babá. Pô, pra gente é trabalho, entendeu? Se eu não Sim. tocasse, não tinha comida na mesa. Uhum. Ponto, acabou. Veio o emo. Então o emo veio uma pivetada, veio uma molecada mais nova. Mas ó, a cena vai se... Reciclando. exatamente. Veio essa molecada mais nova, que esse negócio do emo e tal. Molecada triste da porra. Mas que veio também da tendência lá dos Estados Unidos ali também, bandas como Veio. Fint, Veio. Pô, agora... Fala umas bandas emo aí que começou ali naquele... Tinha várias ali que eles vieram meio na época, no bolo ali, né? A cena foi, né? Foi, exatamente. Os donos de casa de show, eles preferiram muito fazer a molecada emo. É muito mais dinheiro, né? De entrada do que se fazer uma banda hardcore, né? Assim, Então, ou seja, financeiramente, meu, que as bandas mais pesadas, tipo nós, o Paura, essas bandas mais... Question. entendeu? Meu, deu uma caída fodida, manjou. Contrapartida, veio o download. E aí, a gente não vendia mais disco. Nossa, imagina, você não vende mais disco, você também não faz mais tanto show, mas fudeu, né? Uhum. Basicamente é isso aí. Como foi, assim, pro Introminds, assim, na época? Foi uma merda, deu pra- tipo, meio que a banda quase acabando, 2008, assim, manja. A banda acabou em 2012. porque daquele lance da cena, começou a colar uma galera que não tava entendendo, assim. Tipo, beleza, ali você pega 2004, 2005, tinha uma galera que tava começando mas era uma galera que, pô, curtia o som. De 2007, 2008, ali até 2009 ali, mano, já era uma galera que não tava mais ali pelo som. Tava mais ali pelo estilo, Sim. pelo rolê, pela brincadeira e tal. Tanto que uma vez eu colei no rolê lá, mano, tipo, ninguém sabia de som ali, tipo... Não que tinha Era que mais saber o de visual, som. assim. Era mais visual, era mais o rolê ali do que a música em si. Tem Aí eu uma, falei, puta, acho que eu não tô mais me encaixando nesse rolê. tem uma banda aí que o público deles, eu não vou citar nome, mas eu só conheço os caras, velho. Uhum. Conheço mais ninguém. E lá na Europa, como que foi? Foi assim também? Mudou alguma coisa? Como vocês faziam muitas turnês lá? Como se sentiu alguma diferença? Na Europa, não. Não teve esse boom Sempre que teve aqui, né? manteve a mesma... Sim, sempre. Caralho, cara. Porque na Europa é a cultura do cara, meu. O cara sai de casa e já vai pro pub tomar uma e ver uma banda. Uhum. E aí, quando ele conhece, ele vai mesmo, saca? Então, pra gente é estrangeiro lá, né? Talvez a gente Sim. seja uma atração não tão comum quanto as bandas de lá, saca? Mas, porra, na Europa sempre funcionou de boa. E lá é muito louco, cara. Por exemplo, tem nós do Brasil, uma banda americana, uma banda, sei lá, Israel. Pode crer. É tudo misturado, tá ligado? E é uma loucura, cada um uma cultura diferente, todo mundo trocando ideia, saca? Aí você conhece gente de outras partes do planeta. Uhum. Toquei com uma banda na Macedônia uma vez. Uma coisa que me Onde irritava... fica essa merda? Alexandre o Grande, É. né, Macedônia? Uma coisa que me irritava muito aqui na cena nacional era que, tipo, pô, tinha uma banda que, puta, crescia. Mano, vinha umas 20 bandas igual. Mas assim, igual, tipo, de... mesmo estilo de som, mesmo tipo de letra, mesmo Acontece estilo de... ainda. Mas cena é assim mesmo, mano. Não, Você vai mas ver quando o mano, você pega hardcore na gringa, veio, tipo, mano, é um cada monte de banda ela tem uma banda essência ali, hardcore. tipo, ela, beleza. Mas, pô, você pegava o NX, mano, o NX0 estourou aqui, velho, que vinha de banda igual o NX0, assim, que tipo, começava a aparecer. Lembra quando o Charlie Brown também estourou? Veio um monte de Charlie Brown É, junto, Charlie a Bota Brown, também. Raimundo, veio um Raimundo. monte. Dead Mamonas, Fish, Mamonas, Dead quando veio um monte de cara na TV então, mas aí- com mas cabeça do Pateta querendo ser o novo Mamonas, tá ligado? Uma merda. Então, mas que eu vi, que eu vi lá fora na gringa, que, mano, tipo, cada banda tinha um estilo, tipo, ele tinha era uma identidade, né? E aqui, talvez porque as bandas não têm aquele amadurecimento, então, tipo, meio que tinha aquele norte, tipo, Eu acho não quero ser igual o Dead Fish, então fazer tudo igual o Dead Fish. Eu acho que tem esse lance que o André falou de ser a parada cultural dos caras. Uhum. Lá o cara monta a banda porque ele curte a parada, tá ligado? Aqui rolou isso. Eu acho que começou, teve uma época que teve muita banda surgindo e cada um fazendo seu rolê. Só que daí quando entra na pegada do modismo, tipo, o cara não tá montando uma banda porque ele curte som. Ele tá montando uma banda porque ele quer, eu quero ser o guitarristazinho lá, quer pegar mulher, É, isso, isso tá aí ligado? As bandas vão amadurecendo também. Elas Uhum. podem começar a cópia do, sei lá, do NX0, mas depois elas evoluem pra outra coisa, saca? Elas acham... Sempre sons, acha né? o seu caminho, né, meu? Pode crer.
E o Fire in the Gasoline veio no mesmo ano mesmo? Pelo menos eu tô acompanhando aqui pelo Spotify, tá Esse 2002, no mesmo ano, foi isso mesmo? O Fire in Gasoline, cara, deixa Se eu liga. ver aqui. Tá, 2000, aí eu não sei se saiu no mesmo ano ou... Fire in Gasoline é depois do... Eu acho que tá errado, sei lá. Esse Fire in Gasoline, cara, Eu na lembro, eu lembro verdade... dessa música, hein, mano, tocava muito, não sei se tocava pra caralho. É, Que a tio, ela já começa com gang vocal ali, né, tal. então, mas essa aí, cara, ela é do EP Gunshot. Foi o EP que eu fiz o teste pra cantar no Nitro Mais. Então é um disco meio que não é oficial. Ele é lá... Caralho. O Fire in Gasoline, ele só saiu nos Estados Unidos. Uma Porra. gravadora americana. Deep Six, é que chama. Vocês tocaram muito nos Estados Unidos? Não, a gente nunca foi pros Estados Unidos. Puta, Sério? mas você tem uma vontade de tocar? Fizemos o Canadá. Canadá é uma bosta. Não quero nunca mais voltar. Cara, porque, porra, o Nitromind tinha na época, né? Hoje Estados você tá Unidos- com outro projeto, mas, porra, tem uma Estados cara de venda de apertura ali absurda, né? Tem, é tipo Stats também. Não, sim, sim, também, Mas lógico. seria um investimento muito alto, saca? Ninguém mais vai convidado. Não rolar. A gente foi pro Canadá exatamente porque a gente queria ir pros Estados Unidos. Uhum. Seria o próximo passo. Você trazia várias bandas pra cá também, né? Trazia. Tinha alguma dos Estados Unidos que você trouxe? Sim. Estados Unidos? Eu Não. lembro que, não sei se foi você, mas teve um show que eu fui, foi no Carioca, mano. Ah, o Belvedere? Belvedere. Eu lembro que eu olho pro palco que você tá tocando baixo. Falei, que porra Tocando é essa? mano? Do nada, tipo impostor, tá ligado? Falei, caralho, mas depois fiquei sabendo, acho que o baixista teve um problema lá no aeroporto. Acho que rolou uma Não, o cara brisa quebrou a dela. perna, na Ele verdade. quebrou a perna? O cara que teve problema no aeroporto foi uma banda que eu toquei em 2000, que eu era fã pra caralho, chamada Down Boy Law. Ah, tá. Mas foi no mesmo evento? Não, No mesmo... isso foi em 2000. Ah, porque isso me falaram que ele teve um problema lá. Esse cara acabou o passaporte dele extraviou, ele não pôde vir, eu toquei guitarra no Down By Law. Ah, Uma tá. das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida. Caralho, que foda. Foi Eu 2000 isso? 2000, Foi um ano bom pra mim, 2000. Foi, Porque a gente Contando, fez... pelo que você contou aqui, a gente muita fez- coisa foda em 2000. muita coisa legal. A gente fez a turnê com o Bambix em abril, em maio eu toquei guitarra no Down By Law, em outubro eu fui pra Europa. Uhum. Foi um ano bem... Falei, pô, eu vou ser músico mesmo. É isso, Já o tinha- universo também. Tinha trampo e tal, né? Aham. Assim, trabalho formal, pá. Foi aí que eu depois resolvi abrir minha própria gravadora, distribuidora. Uhum. Foi aí que eu fui ficando só na música mesmo, né? Vamos falar depois da sua gravadora. Eu toquei no Belvedere, porque eu já conheci os caras e tem o fato que eu tinha um trampo depois, que eu era tour manager de bandas, tá ligado? Que é um trampo do caralho isso aí, né? Um trampo de corno. Eu trabalhava pra 2 agências, cara. Uma era o Web Rockers e a outra era a Tumba. Né? Então a Web Rockers trazia mais hardcore, melódico e uns artistas maiores, tipo, sei lá, Goldfinger, Bad Religion, trouxe Pennywise, trouxe Rise Against, trouxe Belvedere. Essa tour do Belvedere foi com o Les and Jake. Eu era o tour manager. Eu já era o pode tour crer. manager. Os caras falaram, pô, você já tá aí, velho. Pô, pode Caralho, crer, eu que toco foda, então. mano. Não, quando eu vi, eu falei, caralho, sensacional, André. Eu já toquei até no Rato Porão, cara. Toquei baixo, cara. Sério? Sou desse aí. Tô me metendo. Precisando de alguém aí. Virou. Caralho, que foda. Eu trabalhei com Ratos muitos anos. Trabalhei com Ratos 8 anos. Eu era o tour manager deles também. Você trampou na época do Homem Inimigo do Homem? Acho que foi 2007, eu acho. Não, eu entrei em 2008 pra frente. 2008. Na verdade, eu entrei em 2008. Eu já fazia uns trabalhos de tour manager já. Uhum. Eu comecei como road, entendeu? André, explica pra... Aí tem lá muita gente por que não- baixo. Tem muita gente que vai saber o que é um tour manager. O que o tour manager faz, mano? Tour manager é o cara que organiza tudo, cara. Aqui no Brasil, ele é isso. Ele viaja com a banda, ele sabe a hora que o cara vai comer, ele sabe que hora que tem que sair, os voos, o hotel, ele sabe o que tem de equipamento técnico na casa, ele controla os horários. É uma pessoa que não dorme. É que Ele nem eu tava cola. vendo Deve ser foda, mano, o cara que tava isso, trampando pra Cripta, que tava fazendo o tour manager da Cripta lá nos Estados Unidos. Ele mostrando assim o computador, mano, é muito trampo, porque o horário tem que chegar, Sim, é aí isso. tem a logística pra chegar no outro lugar pra tocar, aí tem que ver o tempo pra poder parar, pra poder comer. Uhum. Meu, é um trampo assim que, tipo, tem que estar tudo alinhado. Você não pode. Uma hora que você perde ali.
Você Cara, fode todo o Descarrega cronograma. todo o Eu dormia 2 processo. horas por noite. Nossa, cara. Era isso que eu Fim da fazia. turnê você tava esgotado. Lotado. Eu ia pra casa, ficava uma semana em casa, eu ia viajar de novo. Só que pra acontecer uma turnê, você tem que trabalhar, sei lá, uns 3 meses antes. Você imagina, são várias casas de show. Eu fiz algumas bandas que eram, sabe, undergrounds, que não eram tão grandes, assim. Aí tocava pra uns 500 negros, pá. Mas tinha show que tinha banda pra 10 mil pessoas. Via Funchal, Teve algum perrengue assim Cat foda? Car Hall. Essas porra aí que eu fazia. Teve algum perrengue foda assim que você passou com ratos? Com Ratos, Todos? cara, com Ratos eu passei vários. Cara, Já foi ameaçado de morte Tem 2 algum que vezes. você pode contar pra gente aí? Ah, que eu já contei várias vezes. Isso foi em Aracaju e uma vez em Realengo. Esse lugar da Os hora. caras queriam matar vocês lá? É, ele queria me matar, né? Por quê? Uma vez foi porque o cara pensou que eu não deixei tirar foto. Tá ligado? Eu falei, não, mano, vai tirar, mas espera aí. Não. Os caras falaram, ah, você não deixou. Te matar. Querendo caçar assunto, né? Foda. Aí, lá em Aracaju, o cara já não tinha pago os shows, tá ligado? Saiu uma briga cabulosa lá no Pico, e aí falei, puta, agora que eu não vou receber mesmo, né? Fui pro hotel, falei, vou dormir, foda-se. João Gordo, Zé Facebook do caralho. Facebook é mano. Pô, postou lá, produtor pilantra, não pagou nós, filha da puta. E porque o Ratos fez o show mesmo sem receber. Eu falei pros caras, vamos embora, mano, vamos pro aeroporto. Os caras, não, respeita aos fãs. Falei, ah, tá. Aí saiu facada no Pico, briga, segurança não tinha, o cara não tinha pago a van, o cara não tinha pago nós. Nossa, foi tipo na várzea mesmo a parada. Aí ele tava dormindo, ele me posta essa, de manhã eu liguei pro cara, falei, pô, e aí, mano, beleza? Pô, e aí? Eu falei, pô, cadê a van? Que van, mano? Mó cuzão. Tô passando aí pra te matar. Caralho, os cara tá errado e. Mas eu falei assim, mano, não, o André que tá falando aqui, caralho. Você precisa tá falando com quem? Não, é você mesmo. Mano, o que você tá falando, velho? Não, o post aí que você fez aí no Facebook e tal. Eu falei, eu? Fez post nenhum, mano, tá louco? O cara achou que fui eu, né? E foda-se também, né? Seguinte, e o Gordo falou mesmo, e o cara é uma puta no pilantra, tá ligado? O Gordo é meu brother, e eu defendia aquela banda lá com unhas e dentes, sacou? Era meu trabalho e os caras são meus amigos, tá ligado? Não ia deixar os caras passarem nenhum perrengue, nem se fuder na mão de qualquer otário. E assim que eu era assim com os gringos também, porque eu só fazia banda gringa, saca? O Ratos foi a única banda nacional que eu fiz. E aí depois essas agências foram fechando, entendeu? A Tumba não, não, quer dizer, a Tumba fechou, depois reabriu de novo. Aí eu fazia mais a Tumba, fazia mais as bandas de metal, saca? Tudo que termina com Ation. A Incantation, Estetation, Sabilalation, Esse do Belvedere veio, acho que foi o Lego Wagon também na mesma noite, não era isso? Não, era o Les and Jake. Não era o Les and Jake. Era uma banda que tem um brasileiro na banda com os dread. É o Les Les and and Jake. Jake. Les and Jake, isso aí. Não, Rogério, o nome do cara. Eu acho que não, né? Acho que nesse foi Lego Wagon, que Não, foi no não foi. Carioca. Não foi, cara. Foi? Não foi porque eu era tour manager. Caralho, porque Eu lembro que eu fiz vários shows com os caras, né, Pode nessa crer. tour aí. Mas quando rolou Lego Wagon foi você também? Foi Não, a o sua Lego Wagon agência? não. Não, acho que não foi a minha Não. agência. Foi outra, acho que foi o Cezinha. Eu não lembro. Aham. Depois pintaram outras agências. Essa Web Rockers fechou. Que trouxe o Rubik Fish também? Vocês Eles trouxeram todo mundo, esses caras, velho. Então, porque foi uma época mesmo que começou em várias bandas que a gente gostava ali desde o Várias, início mano. da cena e não vinha, era difícil pra caralho, né? Que nem o NoFX veio, acho que a primeira vez em 98, se eu não me engano, que deu um BO lá, né? Eu lembro que deu um BO lá com os caras Cacá ficou Prates. puto, bagulho de. Era o cara Meu amigo. Aí eles não queriam mais voltar lá e voltaram depois, assim, então. Foi uma carência muito grande ali, né? Dessas Foi. bandas mais. Não, esse cara começou a trazer várias bandas, tá ligado? Foi, Esse foi cara foda. era uma puta agência legal, gostava do trampo, Uhum. pra caralho. E nesse inteirinho, eu fazia show com o Nitro Mais também, fazia uns trampos de road. Manja, é fácil fazer qualquer bosta, a música é música. Sim. Entrei nesse bagulho por acaso aí de produção, saca? Pô, Porque eu fui crescendo no bagulho. E tem um lance que é o seguinte, eu falo inglês fluente, né? Uhum.
Por quê? Porque eu viajei pra caralho, tá ligado? Então, Obrigado, né? eu tenho o linguajar também do rock. E, mano, eu passei minha vida nessa merda. Então, fui pegando a manha, tá ligado? E comecei de hold, depois fui produtor de palco, depois vai indo, né? O André, ali no 2004 pra 2000, até 2007, ele teve uma enxurrada de festival, né? Que era tipo o Oxigênio, o que mais que tinha ali, Crildo? ABC Progress. ABC Progress. pro ABC HC Progress, e tal. Sei. E o Nitro Mais tocou pouco nesses festivais, né? É, sim. Assim, a gente via assim que era, porra, mano, era foda porque a gente via lá, tipo, um headline lá, tipo, umas 5 bandas top que tava no momento e era 60 bandas de moleque, assim. E, mano, o que você acha ali que aconteceu ali na época que começou a bombar esse festival, velho? A parte de festival doido e 60 Cara, bandas. O Oxigênio é mais moderno, né? Mais pra cá, né? O Era o Oxigênio veio Primata, agora. HC. Nessa época aí era, sei tinha lá, o- o maior. O ABC Progress, a gente tocou alguns, mas, cara, é organizado pelo Tadeu do Vulcano e tal. Então, é que vocês eram muito calejados também. Vocês Exato. conheciam Já todo tava mundo que já há mais organizava, se valia a pena ou não valia também. Eu acho que você já tinha essa Tem esse que ótica fala, que cara, as bandas não O cara, tinham. vou tocar, não, velho. Aí você viu o cara dando tudo pra um, na hora pro outro, fala, velho, Aham. pô, obrigado, cara, pelo convite, mas não, cara. É por isso que eu falo que o Nitro Minds era tipo uma Sepultura, caralho. Eu só tocava lá fora. E quando vinha, eu tocava poucas vezes, mas quando vinha também, pô, enchia pra caralho. Mas tava sempre mais na cena Esse negócio de festival é um internacional. negócio. Teve uma época que as bandas pagavam pra tocar nos Uhum. lugares. Entendeu? É, Que isso a aí foi gente achava foda. que também isso era errado e a gente não tocava nesses picos porque também a gente sabia que as bandas botavam dinheiro. Mas Eu eu então a acho. gente falava, isso não se faz. Eu tava tendo eu tenho uma visão, André, que isso que meio que matou a cena. Não sei se você concorda também, porque muitas bandas às vezes vinham com uma ideia legal, mas, cara, às vezes os caras não tinham grana. E se você não pagava, você não tocava. E às vezes você não tocava, tinha que pagar do mesmo jeito, é diferente. Tipo, o cara te dava lá 50 ingressos a 30 reais. Exato. Se você vende 10 de 50, os outros 40 tinha que tirar do bolso. Então, Exato. É. eu acho, assim, que não te falei, né? Vem muita gente aqui da cena, a gente sempre meio que entra nessa questão, tal, na cena. Cada um da sua opinião e tal, mas pra mim, de fora ali, que nessa época eu mais assistia do que tocava, eu vi que isso, e eu tocava com bandas novas e tal, e eu acho que isso ajudou a meio que matar um Uhum. pouco a cena, É. de essa dificuldade, todo mundo querendo meio que usurpar ali das bandas, né, vamos vários dizer vários assim. festivais E lá. você já via isso, né? que Ah, você já. falou. Vários festivais lá no Hangar, que era o Festival da Estrondo, tinha, que era legal pra caralho. Acho que a gente nunca tocou. Porque também umas puxadas de perna, porque todo mundo é bonzinho nessa cena. Depois você vai conhecendo as pessoas e tal. E depois as pessoas vão amadurecendo. Enfim, é um negócio. É o business, no final das contas. No final das contas é dinheiro, business, né? é grana e cada um chama quem quiser também. Caguei, literalmente. O ao vivo foi gravado aonde, né? Foi no Hangar. No Hangar também? Ah, e aí, como foi essa gravação? Pô, Mano? essa É de gravação- boa fazer ao vivo, mano? Eu acho que deve dar um cagaço do caralho errar, pá, não sei o quê, volta. Você fez overdub? Como que foi Não? pra você? Não fizemos nenhum overdub. Não? Não, esse não. Como que foi, mano, gravar esse CD? Foi nóis o bagulho. Cara, a gente tava voltando de torneio, vindo pra outra. Já tudo decorado, já. Sabia tocar as músicas atrás pra frente, cara. E esse dia gravou nós e o Bambix. Que foda. Caralho, foi na mesma noite os dois. Na mesma noite. Quem lançou o Bambix ao vivo fui eu. E esse aí eu não lembro quem lançou, acho que foi a 13 já. Deixa eu ver se... Vai cuspir. Deixa eu ver se tem aqui, eu acho que não. A 13 é a gravadora Passa do André Zumbis do Espaço. Sim, a 13, isso mesmo. Porque ficamos super brother, a 13, né? Ele lançou várias coisas nossas. Essa época você já tinha você tinha um selo, não tinha? Meu selo ou eu- uma gravadora, não sei se era gravadora, barra selo. É, selo gravador. Tinha chamado Nitroala. Você lançou, porra, o E.O.K., eu gostava muito dessa banda, velho. Pô, lancei 3 discos dele, ok? É do Sul, né? Se eu não me engano. Curitiba. Curitiba, né? E, cara, puta som, hein, mano? Os caras gostei Nossa, muito. puta cara legal da porra. Eu acho que eu vi um show só. Tipo, Outro nacional que eu lancei uma banda I2K, lá eles eram Caçapava, lancei o Overlife. Overlife também. Overlife Link. Lancei um disco ou 2, eu não lembro. Como que Então, foi, as- cara? então Os as capas caras mais mandaram a demo ou você viu num show? Como que foi essa... Somos brother da área lá. São da ABC também, né? Ah, entendi. Não, porque o E.O.K. é de Campinas. Como que rolou assim? Não, de Curitiba. Curitiba, perdão.
Como rolou essa? Ah, sei lá, escreveram, eu falei, da hora, Olhou. tocamos juntos, se conhecemos. E Todo rolou. mundo se conhecia nessa época. Uhum. E eu lançava umas bandas gringas também, lancei o Bambix de Sailors, Terror Group, lancei um monte de banda. Uhum. Lancei um Down by Law. Sei lá, são várias. Acho que eu tive uns 15 lançamentos. Na Nacional, foi mais essas duas ou você lembra de mais alguma? Nacional foi o OK, I2K e o Overlife. Você I2K. falou, Eu I2K, acho. pode criar I2K, eu lembro dessa banda também. Lembro você dessa como banda. falou que tinha o selo, mas chegava muita demo pra Ah, o tempo você. inteiro. Como é que era o processo, tipo, de, pô, vou tentar essa banda aqui, como é que é? Como que era o processo? Tipo, Ah, os caras mandavam demo, você curtia, você falava se ligar pros caras, e como é que fazia? Como que era? era mais ou menos isso, é. Eu quero lançar vocês, aí como que era? Os caras gravavam, você lançava pro selo, Dava parte dos caras, pegava a minha. a distribuição, a prensagem, com quem ficava? É eu. A gravação era por conta da banda, né? Sim, é. Ah, sim. Algumas eu dava uma grana. Assim. Overlife, por exemplo, eu paguei a masterização. Acho que o OK também. E chegava muita banda ruim pra você? Sempre tem. Cara, ninguém é ruim. Não, não é que é. Não, assim, banda ruim, assim, no sentido de, Na tipo, minha- assim, banda que você fala assim, puta, essa banda não dá. A gente vai falar do meu estúdio, aí eu vou chegar nessa história da banda ruim. Uhum. Uma hora. E a gente tá falando ao vivo e foi da hora, foi foda essa gravação. Foda pra é. caralho. Uma noite lotada num hangar fudido. Umas puta foto legal, capa legal. Uhum. Acho que logo na sequência. Esse você ouviu em casa depois e falou assim, caralho, Não, já é foda. foda mesmo. Eu não gosto da minha voz nos discos, mas no ao vivo, ficou boa. falei, caralho. Pode crer. Mas por que você não gosta da sua voz? Acho que Ninguém gosta da própria voz. É, Né? isso é verdade. É, exato. Ah, que nem a gente gravando aqui, a gente se assiste e acha uma merda, né? Caralho, eu não aguento mais ficar me olhando no negócio. Imagino pra quem canta deve ser a mesma coisa, né? Tipo, pô, ficar se ouvindo aqui. Eu nunca quis cantar, cara. Ô, e aquele disco lá do. Que vocês fizeram a paródia do Metallica lá, do Emo Ah, esse lá? acho que foi o último nosso, né? Não, teve o Look for Hero. Ah, é verdade. Aí acho que foi antes, né? Ah, Foi o que o Emo 2011, Look for a Hero. Ah, Looking for Her é o último, acho. É. Tem alguma coisa com. Eu vejo que pelo menos nas 3 capas tem meio que um super-herói, assim. Tem, né? É sua essa parada? Que eu tava vendo aqui, ó. O primeiro, né? Tem tipo meio. É que eu sou. Pô, esse e o último, né? Bem. É que eu sou psicólogo. Verdade, né? Você é psicólogo. Você É. se formou, né? Psicologia. é, Exerceu, pô, é. chegou a exercer? Ixi. Entendi pessoas. Que foda. E deixa eu te perguntar, André, aí, cara, por que terminou o Nitro Minds, cara? Qual que Puta eu respondo banda do primeiro? O de caralho. cover ou o do Tomás? Oi? O do disco de cover? Ah, ou- o disco de cover. O de cover. Como é que rolou? Eu sempre quis gravar desses cover, cara. Uhum. Era tipo aquele garage do... Sempre garage quis, cara. do- Gravar cover. Aí, tipo aquele feijoada acidente do rato. É. Ah, você quer botar suas bandas lá que você já gosta, Uhum. tá ligado? Um registro da hora. E sabe o que foi legal, cara? Eu conheço um cara, ele é um alemão, ele mora aqui no Brasil às vezes, chama Matias Pril. Traz umas bandas aí, pá. Trabalha com Metallica, no alemão, assim. Uhum. Gente boa pra caralho. Esse alemão tá no Brasil há muitos anos. Amigo dos caras do Ratos e. Bom, enfim, ele conhece todo mundo. Pô, quando a gente gravou esse disco aí, eu falei assim: caralho, vou escrever pro Matias, velho. O Matias conhece todo mundo. Então, por exemplo, a gente gravou SOD. SOD, quem toca é o Charlie Benante do Anthrax e o guitarrista Scott Ian. Porra, mano. Mas, senhor Matias, você tem a moral de mandar essas músicas pros caras? Porque é diferente, sabe? Tipo, o Zé Mané daqui do Brasil, ô, escuta aí, o cara fala, tá. Uhum. E aí ele mandou pra todo mundo. Então ele mandou pro Nuclear Assault, ele mandou pros caras do Anthrax, ele mandou pras outras bandas que a gente gravou ali, que ele conhecia os caras. Todo mundo respondeu, velho. Legal. Legal pra caralho. Com os caras, porra, mano, os covers ficou irado, bababá, assinado, Scott Ian. Porra, mano. Foda, né? Uhum. Demais. Muito foda. A única banda que. E é o seguinte, várias a gente pediu autorização pra gravar. Aí rolou de boa. É, porque quando você coloca ela online, ela antigamente não tinha Spotify ainda. Então era só MySpace. E se você mandar o CD pra fábrica, você tem que recolher o direito pro artista original, tá ligado? Uhum. Então a maioria das bandas, como tem umas bandas europeias também que a gente conhecia os caras, a gente pediu autorização pra gravar. Olha, Entendi. várias eram. Uhum. E teve uma delas que é o DRI, que a gente gosta. Cara, eu não consegui contato com os caras. De jeito nenhum.
Nem fudendo, cara. Eu escrevi pra gravadora, eu escrevi pra banda, eu mandei carta, eu peguei uns telefones, liguei, meu. Ninguém, meu. Só que a gente era fã da banda pra caralho, nós gravamos assim mesmo, manja. Foda-se. Bom, beleza. Aí, quando saiu esse disco, foi mais ou menos que 2010, assim, mais ou menos. Eu tinha uma outra banda, né? Não sei se vocês lembram. Eu tinha uma banda com o Negão de Sepultura, o Música Diablo. Não, não Sim, cheguei a ver. lembro. Você chegou a ver, Rafa? Eu não cheguei a ver, né? Uhum. A banda com o Eu vi os Derek. vídeos né? no YouTube. Tinha uma banda com ele. A gente tava meio por cima da carne seca essa época. Aí a gente tava num festival no Abreu pro Rock, em Recife. A gente era co-headliner junto com o DRI. E quem tava era o Matias Pio, diretor manager do DRI. E aí os caras pediram pra usar um... Lá eram vários camarins assim, e aí a gente já tava no nosso. Aí o Matias tava com o DRI e falou assim, pô, André, são esses caras aí, quer usar o camarim aí, o DRI? Eu falei, pô, lógico, cara. Nossa, não, cara. Liberaram a música pra mim. Brincadeira. Não, os caras não sabiam até então. Os caras, fã da banda, falaram, não, entra aí, fica à vontade, pá. Então, os caras estavam arrumando o camarim do DRI. E a gente, e eu tinha feito umas cópias, com capinha bonitinha, assim, né? Que era promocional, manja. Uhum. Pra quem não, sei lá, não tinha internet de alta velocidade, que era MySpace ainda. Pô, você podia ouvir no teu carro, pá. Então não era vendido, era dado. E aí eu cheguei pro vocalista daí, expliquei a história. Falei, pô, mano, tentei várias vezes contato. Essa aqui é uma homenagem que a gente fez pra tua banda. Gravamos uma música de você, espero que você goste. Ele pegou o CD assim, ó. Você vai me pagar por isso? Eu falei assim, mano, acabei de explicar a história, caralho. É absurdo. Não, você tem que me pagar por isso aqui, que não sei o que. Você quer falar, você não quer daqui, ó. Peguei e falei assim, cara, é meu camarim, velho. E aí, perdeu o encanto ali pela banda na hora ou não? Ah, por essa deu só uma bode? Só pra esse cara que é um puta do otário. Os outros caras eram legais. Bom, mas ao mesmo tempo, tô batendo na porta. Era o Misfits. Cara. Os caras já maquiados, velho. Pode ser, sei lá, o Kiss, né? Os caras batendo na porta, assim, ó. Os caras... Aí foi eu que abri. Ele falou assim, ó... Oi, tudo bom? Pô, cara, a gente é um Misfits, cara. A gente veio aqui só conhecer vocês, bicho. Ah, que legal. Pô, muito prazer. Meu nome é Jerry Owner. O cara Black Flag, tá? Falei, caralho, entra aí, velho. Tem uns otários aqui. Os caras já estão indo embora. Sério, velho. Caralho. Uma velho. humildade, bicho. Fudida, mano. Daí, foda, né? Os caras beberam toda a nossa breja lá nos camarim. Aí eu fui pegar uma breja no camarim dos caras. Os caras ficaram putos. Agora vai tomar no cu, mas vocês estavam no meu camarim, sei lá, 2 horas atrás, bicho. Esses são vocês, meu. É. Foi foda, velho. Meu, mas... Cara, aqui tem, acho cara que de aqui não boa. tem uísque, né? Vamos lá no nosso, vamos tomar uma. Aí fui lá com os caras, fiquei bebendo, trocando ideia, tomando cigarro. Caralho, velho. Isso que é legal, né, mano? Você fala assim, porra, os caras dos Misfits, mano. Bom, enfim, Você ouvia ali desde a, né? Não sei se devia acompanhar, né? não, desde sim, é quando- claro, eu conheço o Misfits, sei lá, Porra, é foda. 80 e... Sim. E aí, então foi o rolê dos sonhos. então, Metallica assim, também, entre aspas, né? o Metallica gravou eles também. Metallica também, sabe com a camisa do Misfits? Primeiro disco do Misfits, a gente escutou 85, Uhum. Legacy of Acho Brutality. que o baixista deles lá, o. Faleceu lá, Adoro, mano. o Cliff Burton era fanático por Misfits, mano. Ah, uma sonzeira. Mal gravado, tosco, mal legal. É, Adoro. O Misfits é tipo assim, um punk bem toscão, assim, mas. Adoro, É acho mó foda. legal. Ouvi muito. Você acha assim, André, quando, tipo assim, tem uma banda que tem uma essência assim, que os caras é meio tosco, assim, aí quando os caras lançam um disco bem produzidinho, assim, tipo, perde aquela essência, mano? Já viu alguma banda assim? Já... Ah, A banda que tipo assim, cara, é da hora quando eles são toscos, mas quando os caras tentam ficar profissional. é foda, né? Você Ah, não devo soa ter tão ouvido. bem. O Misfits, por exemplo. Ah, mas o Misfits, aquele American Psycho, é tipo, o mais produzidinho É deles. ali. super produzido, mano. É legal, né? Que é com outro vocal aí, não é? Eu não lembro o nome Michael dele. Graves. É, Michael Graves. Não, é muito bem produzido. Eu gosto dos... Tosqueira linda. Os antigos. Eu gosto de coisa tosca. Adoro. O- Eu escuto fita cassete ainda.
porra, que foda, cara. Adoro. Tem uma parte de demo merda lá dos anos 80, piro. Amo. Tem umas Ah, coisas que só eu tenho. O dono da DEC, né, ele comprou uma fábrica lá no Rio, né, que ele tava Comprou, prensando Disco. vinil e tava fazendo também, pelo menos a última notícia que eu tive, ele tava fazendo até fita cassete também, ele tava Cassete eu não lançando sei se ele também. tá fazendo, mas vinil eles compraram, só Ah, no presa. Poligram, né? Solopresa, chama. Não lembro também. Bom, enfim. É, É foda-se. o pai dele lá, o Rafael É lá. o pai do Rafael. É Marcelo? Não lembro. A gente gravou um disco com o Rafael. É mesmo? Qual? Revolution. Esse disco é com o Rafael, a produção dele. E como foi, mano? Gravar na DEC? Fudido, mano, porque, tipo, o estúdio do cara é estúdio de cinema, né, velho? A gente tava em Beverly Hills fazendo o bagulho. Pegamos o meu carro tosco, alugamos um hotel merda. Tipo, o pessoal lá, tem uma casa de show chamada Audio Rebels, me ajudaram a Pra alugar. Botafogo. É, isso aí, ficamos em Botafogo. Obrigado. Só que eu não sabia que a Barra da Tijuca era tão longe, sabe? E o Rafael falou assim: não, cara. O Rafael lançou uma. Ele era fã do Nitromantes. Ele lançou uma coletânea chamada Surf Rock com uma música nossa. E ele sempre falou que o sonho era gravar nós. Ah, que legal. E um dia, belo dia, ele entrou em contato. Ele falou: cara, eu quero gravar vocês, mano. Tem um disco pronto? Eu falei, lógico que tem. Não tinha nada, né, mano? Vou falar que não tem? Não sou louco? Falei, lógico que tem, Rafael. Vamos fazer essa porra aí. Ele já tinha lançado o 01 acho que do Dead Fish. do Dead Fish, é. Eu ia te perguntar se foi antes ou depois. É, eu acho que foi depois. Uhum. Pô, não, vem pra cá. A gente tem uma semana pra fazer o play. Mas demorou. Ficamos no hotel lá, em Botafogo. Todo dia ficamos lá no Rio de Janeiro fazendo. E as músicas? Já tava pronto, né? Quando a gente chegou lá. Faltavam umas letras que eu fiz no hotel. Uhum. E como que foi a forma de distribuir isso, André? Foi da mesma forma dos outros? Ou Sim, por é. ser pela DEC... Não, a DEC não fez viu- nada. Não fez nada. Só foi a gravação lá, não Só foi gravou. A gente não era. Foi tipo Dead Fish, né? Que rolou Não. ali um... A gente não era artista da DEC. Ah, Tanto tá. que esse disco saiu em vários lugares do mundo, saca? Uhum. Mas o Brasil foi a 13, a gente tava com eles já. Uhum. Mas foi o Rafael que produziu e foi legal pra caralho. O Música Diablo, quando a gente recebeu o dinheiro da gravadora pra procurar um estúdio, foi com o Rafael. Como que foi montar o Música Diabo, cara? Ah, doideira, loucura. Como que Como é que rolou surgiu a essa ideia? Quem teve a conexão aí ideia? com Vocês o Derek, pá? sabem quem é o baterista do Dead Fish atualmente? O Marcão. Marcão, isso, sim. Marcão é meu amigo de infância. O Marcão pegava trem comigo pra ir pra galeria, apanhar dos careca, pá. É Ele do Ação Direta? era do Ação Direta. Cara, e ele tinha um bar em São Caetano que eu ia quase todo dia, né? E, pô, sei lá, eu tava já meio que saco cheio do Introminds, querendo já acabar com a banda, isso em 2008, manja. Uhum. E ele no Ação Direta, também, sabe, pouco show, caralho, ele era super batera, né, mano? Sim. Toca demais. Toca muito, cara. E a gente tá falando, pô, vamos fazer um som aí tarde aí, meu. Qualquer hora. Ah, nós vamos tocar o quê, meu Marcão? Ah, vamos tocar um The Police. Do nada. Pô, demorou, vamos aí. Aí fomos lá, ensaiamos, e tentamos fazer umas músicas meio nessa linha. Ah, velho. Aí eu puxei um riff lá. Pô, isso é bom, hein? É, pode crer, Marcão. Toca aí uma, faz aquela batera lá. Aí, pô, pum, uma banda de metal. Tá ligado? Aí o baixista tava no bar um dia lá, falou assim, não, eu vou tocar baixo aí com vocês. Aí falou assim, ah, tá bom, toca aí. Vai. Pô, gravamos uma demo, tá ligado? Uma demo caseirona, pá. Aí, belo dia, eu tô lá em casa fazendo nada. E a gente já tinha procurado uns vocalistas. Sim. Saca? Uns caras da área lá. Aí você já tinha decidido que você não ia cantar, não. Falando, Não, não isso vou aí nem cantar nem fudendo. E aí eu tava, sei lá, vou escutar esse Sepultura aqui. Aí tava aquele Dante, manja, pus lá pra escutar. Pô, mas cara bom, né, mano? Eu tinha o telefone dele na minha agenda. Já trabalhava já com algumas bandas, alguns artistas, manja, conhecia bastante gente. Eu tinha o telefone dele, não sei porquê. Bom, enfim, vou ligar pra ele. Aí liguei. Pô, você é o Derek? Pô, sou, com certeza. Quer dizer, sotaque português dele. Falei, mano, eu sou o cara, eu toco numa banda chamada Nitromais, você conhece? Pô, conheço Nitromais, hardcore, com certeza. Caralho, que A foda. processo é o seguinte, mano, tem uma banda de metal, eu mais um brother ali, da ação direta, e a gente tá precisando de um vocalista, vamos fazer um...
Foi. Não, é porque assim, você pensa assim, foi, pô, vou ligar pro Derek, né, mano, mas, né? Mas, tipo, se ele falou de um jeito como se estivesse ligando, tipo, pra um brother seu, assim, tipo... Mas eu geralmente sou assim com todo mundo. Ou então, tô com a banda aqui. José famoso com qualquer um. Não, mas isso é legal pra caralho. Tipo, mano, vai Sim, fazer sim, um teste, sim, tá é. ligado? Porque tem muita gente que fala, Falei. o cara, tipo, eu vou chamar. Não, vamos fazer um teste, caralho. Ué. Fazer um teste, vai que é uma merda. Exato. Eu falei, me manda as músicas aí. Aí ele me passou o e-mail dele, mandei as músicas, depois eu liguei e falei, escutou, mano? Ah, escutei, bom pra caralho. Vamos gravar. Eu falei, tá, vamos. Aí, sei lá, cogitei, arrumamos um estúdio, gravamos uma demo. Como que o Marcão recebeu essa notícia quando você falou pra ele? Agora que eu falo, até parece. Duvido. Falou duvido. Falei, duvido o quê, Marcão? Não, o cara mesmo. Ah, você parece, o cara tá risado na minha cara. Até que não vira os caras no estúdio, né? Ele no estúdio assim, vem gravar. Com certeza. Aí, pô, gravamos lá, cara. Pô, ficamos com esse áudio aí. Ficamos com esse áudio aí. Pô, não tinha o que fazer com essa bosta, né, meu? Vai fazer o quê? Saiu em turnê, né? O mundo inteiro, pá. Aí você fez turnê. Fiz o MySpace. Música Diablo, pá, a gente já tinha um logo da hora e tal. Uhum. E essas músicas da demo. Coloquei lá, plim, telefone, começa a tocar. Eu vi uns vídeos no YouTube, né? No estúdio, É. assim, eles estavam tocando, acho que A gente fez show livre, fez trampo, fez TV, Ah, fez deu uma Globo. rodadinha, né? Fizemos até aquele Altas Horas lá. Caralho, que foda. Outras horas eu não cheguei a ver. Porque né, a Globo não deixou passar. Ah, mentira que não tem, não. Não tem, cara. Eu não sei como Só é que foram faz. gravar e só gravou Não, e passou foi- ao vivo. Ah, não tem no... Ah, tá. não consegue tem achar no YouTube. No YouTube não tem. Ninguém gravou, pô, no Ninguém tá- VHS? não? Tem, se você procurar a música Diablo Altas Horas, tem alguém filmando e tem a Ah, imagem. sim. Mas a oficial da Globo não tem. Não, eu nunca vi. Deve ter. Não sei se você assinar. Caralho, pior que eu acho que... Tá, não vou lembrar. Bom, enfim, vai. Mas, porra, foda pra caralho. Muitos anos isso aí. Daí começou a tocar nos festivais aqui, aí já marcou a turnê europeia, aí saiu o disco. E aí a banda começou a engrenar pra caralho, tá ligado? O Sepultura tinha lançado um disco que não é tão legal na época. Qual Ah, que era o... Alex. Ah, tô ligado. Só podia chamar esse nome, né, Alex? Só porque ele não veio, né? E, pô, o disco era ruim, as nossas notas eram muito maiores nas revistas, manja. Tô falando nas revistas grandes na gringa, tipo Kerrang, tá ligado? Rock Hard. Uhum. Daí de umas entrevistonas foda, o cara que fez a biografia do Metallica fez uma resenha foda pra nós. Mickey Wall. Cara, aí, conflito de interesses empresariais, biriri bororó, começou a ficar muito difícil pra nós, cara. Conciliar a agenda do cara, ainda com essa briga entre os dois empresários. Nosso empresário era gringo também, a gente tinha financiamento da Warner e, cara, começou a cagar o rolê. E, bicho, eu já tava tão de saco cheio, cara, porque eu trabalhava com Nitromind, sei lá, e trabalhava com música Diablo, cara, 15 horas de trampo por dia, manja. Eu cuidava de tudo, manja. Chegou uma hora, eu falei assim, você tava me perguntando do fim do Nitromind? Se você quiser já entrar nessa... Meio... Eu tive a brilhante ideia de acabar com as duas bandas no mesmo dia. Deu um surto, você acordou e falou, tipo o Tim Maia, quando descobriu que o O terreno. aceita lá, meteu fogo na P, mano, vai tomar no cu. Saco cheio, cara. Saco cheio. Eu falei, eu não aguento mais. E aí, falei, não, eu quero fazer outra coisa da vida. Não quero mais tocar, não. Mas esse último do Nitromides, o Look for Hero, foi um de despedida ou vocês acabaram depois de lançar esse disco? Tipo, vocês já lançaram, tipo, esse vai ser o último? Eu acho que demorou um pouco. Porque a primeira música, meu, parece um Slayer, velho. né? Muito pegado Slayer a primeira música. Exato. Não, eu tava com as duas bandas, tá ligado? Eu tava com música Diabo quando ele tava nativa, aí, tipo, o Derek ia fazer turnê, voltava pro Nitro Mais. Nunca parei de fazer as duas coisas, saca? Uhum. Mas eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e cuidando de absolutamente de tudo. Eu sempre fui o cara que cuidou de todos os shows, de toda a merchandising, de toda a estratégia, de divulgação. Eu era o cara que ia nos lugares, conversava com as pessoas, nos jornalistas, nas televisões, blá, 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 blá. Eu que fazia esse trabalho. Eu fazia tanto pra minha gravadora quanto pra minhas bandas, saca? Uhum. Nossa, então, tipo, você não tinha tempo de viver, né? Não, tinha. Não, mas é pessoal acordar mais cedo e, entendeu? Vai fazendo o que dá. Se você for bem organizado o suficiente, assim, ó, dá pra fazer tudo, manjou?
Por exemplo, eu tenho várias bandas que eu tornei conhecidas aqui no Brasil. Por exemplo, o Bambix é uma delas. Né? Se tornaram uma banda grande, enchia as casas de show. The Sailors, não sei se você lembra desses alemães. Pô, a banda ficou grande também, é meu trampo. Manjou? De colocar eles nas turnê corretas, nos lugares de show corretos, fazer uma boa divulgação. E assim que faz o rolê. Sim. Mas cansa. Você ainda faz? Não, Não tá, não, né? agora eu sou dono de um estúdio. Ah, tá. É porque eu ia te perguntar a diferença de fazer esse corre lá atrás, naquela época, e fazer hoje. Porque Não. hoje é tudo Instagram. Não, Facebook. hoje não Hoje existe é mais. outra metodologia, vamos dizer assim. É de você outro rolê divulgar e agora. fazer o corre, né? Mas como você tá só com estúdio, então você não. Não, a minha vida é Só estúdio. completamente diferente hoje. E foi de boa, cara? Você entrou mais separado pra você? Pra mim Porque foi, né? muitos anos, né? Não, mas eu digo, não sei. Sei lá, nunca porque, terminei assim, uma banda de 20, 30 anos de história. Assim, Por isso que eu tô aí, te perguntando. porque não é uma banda assim que, tipo, Foram beleza. 18 anos, né? 18 anos, 20. Então, Quase não, 20. não é uma banda assim, que, tipo, uma banda de bairro, ali, beleza, acabou, firmeza. É uma banda que tem, tipo, tem uma história, tem um legado que ali na botou cena, na entendeu? cena, que, Tipo, pô, você viveu coisa pra caralho. Sim, Tanto, a gente exato. ficou quase uma hora aqui só falando né, Do dessa Entrou parte mais, que exato. foi... E pra você foi suave, assim, foi tipo um fim de casamento? Pra mim foi, cara, eu não queria mais fazer. Não Uhum. queria mais. Eu queria até mesmo parar de tocar guitarra, tá ligado? Dar uma sossegada mesmo, fazer outro tipo de trabalho, sabe? Sem ficar na estrada, cansa, mano. Foi aí que veio o lance de você trabalhar com tour manager? Não, o Tour Manager já começou Já antes. tava antes. O Começou estúdio bem. veio nesse meio tempo? Antes do status? O estúdio foi em 2013, foi bem no começo dos status. Sim. Então, eu trabalhava com as duas bandas, a minha gravadora e Tour Manager, de um monte de gringo, saca? Até 2012. Mas imagina a carga de trabalho minha. Tipo, era um bagulho impressionante, tá ligado? Eu nem sei como é que eu dava conta. Aí em 2012 eu saí das duas bandas, cara, e também decidi, as agências meio que tinham que dando uma parada e tal. Eu fiquei só com dois artistas só. Eu fiquei com o Raso de Porão, como, sabe, o cara que viaja com eles, produtor. E trabalhava com um cara chamado Marcelo Genesi. É um cara da música popular brasileira. Era hold no Marcelo, desse Marcelo. Eu e mais um brother, o Osias. Cara, eu fiquei só com esses dois, saca? E minha mulher, e a gente decidiu ter filho. Minha mulher tava grávida. Tanto que minha mulher foi grávida na turnê do Bad Religion. Caraca. Minha filha viu o show do palco, assim, na barriga, assim. Foda. Me chamaram pra tocar no Bad Religion também, uma época. Essa é uma outra história. Pô, conta pra nós aqui. Você viu? Mesma merda. Os O cara ficaram- ficou preso no aeroporto de novo? Não, tipo, Ah, tá. a empresária fez uma confusão, entendeu? Aham. Fez uma confusão, pensou que um dos caras tinha perdido o passaporte. Eu liguei pra ela, pra saber se era verdade. Porque o dono da agência me ligou, né? Perguntando se eu queria tocar. Porque eu já toquei no Dalbailó, já toquei no Belvedere, já toquei no Ratos, pô. Tem uma história na música, sabe? Sim, Eu porra. sei afinar, tá ligado? Sim. Pelo menos. Aí pintou isso aí, eu pensei, falei, caralho, sério, meu? Liguei pra mina, falei assim, pô, é isso mesmo? Ela falou, não é. Eu falei, mas quem? Ela falou, não sei ainda. Eu falei, mas eu preciso saber, né? Porque um sola, outro não. É verdade. Pô, ela falou, não, eu entro em contato com você amanhã e acabei de receber essa notícia da agência e eu te falo. Eu falei, tá bom, fiquei esperando tocar o telefone, né, cara? Aham. E aí, ansiedade do caralho. A mulher, falei assim, não, se falaram essa aí, você vai? Falei, bom, enfim. Bom, o telefone não tocou, eu falei, caralho, essa americana, mano. Aí liguei lá, falei assim, qual que é, velho? Ela falou, pô, não, me desculpa aí, cara. Não foram os caras, foi o nosso road, perdeu o passaporte. Ah. Aí eu falei assim, então, você tá precisando de um? Eu também faço esse trampo. Ela falou, tô. E o show do Via Funchal era meu já. A produção. Pela agência, manja? Uhum. Eu falei assim, o show do Via Funchal já é meu. Ela falou, é mesmo? Quanto você quer? Acho que tem um valor lá astronômico. Ela falou, demorou. Ela falou, me manda seu passaporte, encontre Lima. Eu falei, tá. Aí fez toda a América do Sul, assim, Brasil. O Bad Nossa, Religion. velho, que foda, André. Você acha que foi o melhor
experiência do rolê que você teve? Foi Não, só, nem com fudendo. eles? Não? Não, né, pau. A banda tava numa decadência fodida nessa época aí. Ah. Eles estavam fazendo essa turnê pra pagar, tipo, dívida de banco. Os caras estavam fodidos, O cara. clima da banda não tava legal? Tava e não tava. Uhum. Porque geralmente você fica mais com a equipe, você não fica com o Ah, artista, sim. tá ligado? O artista vai pro hotel, Fica com a descansar. galera da graxa, né? Aí fica a galera da graxa. Esse geralmente é a galera mais legal que tem. O artista, foda-se. Uhum. Eu trabalhei com vários, um monte de banda de cuzão, assim, tá ligado? Tipo The Cult, uns otários, Sublime, uns imbecil. Vários, mas os caras da graxa, os caras mais legais do mundo, saca? Os caras que eu trabalhei no The Cult faz tanto tempo, acho que foi 2000. Puta, não lembro, velho, quando foi. Uhum. 2008 que eu entrei, não lembro, velho. Que ano foi? Esse, Mas eu fiz uma turnê com o The Cult, mano, os caras da graxa são amigos meus até hoje. esse do Sublime que você falou foi o do SW? Não, Pois é. não, foi a turnê com o Home, a primeira. Ah, tá. Que veio. Faz tempo pra caralho. É, isso aí. acho que foi via Funchal, ou Credit Carral, não lembro. os Os caras eram os cuzão. otários. E, mano, e quando Mano, Zé Droga, assim. O Zé Droga. E, mano, e o Status, como é que veio? Como é que teve a ideia? Como é que rolou? É, Você porque falou pelo que você falou, você tava numa fase que que você não queria pô, mais eu não quero tocar, mais né? nada. Não quero mais Tá, nada. preciso- Mas o guitarrista que tocava comigo no Música Diablo é o André Cursi, que é o cara que gravou os 2 primeiros. Ah, o Stats. barbudinho, né? É. Sim. E ele falou: não, nós temos que montar outra parada, nós temos que fazer outra banda. Tá bom. Aí começou o Stats. Foi eu e ele. Aí o Lalo, né, cara? O Lalo é meu amigo de infância, né? Uhum. Pô, acabou no Nitromais e falou: Lalo, vamos montar um bagulho? Vamos. Aí ficamos procurando batera durante Mas o tempo. o intuito era o quê? Assim, era, tipo, só tocar só pra... Um bagulho relax, eu queria fazer. Não queria fazer turnê. Era um bagulho, sabe? Pra Tipo ficar assim, de boa. vamos fazer nossas músicas, nós grava e foda-se, se rolar show, rola, se não rolar também... Ah, isso foda-se. aí. Sem muita pretensão, né? Sem muito. Tanto que a banda é bem mais relax do que todas as outras bandas que eu tive. A gente faz menos shows, manja. Uhum. É bem mais calculado as coisas que a gente vai fazer do que era antes. Que era tipo, era um trampo mesmo. Se você não tocar, fudeu. Sim. Né? Pagar conta e viver de música não é fácil. E ainda mais aqui. E aí chamou o Alex, né? Que da Moca. Senhor a gente chama ele de jovem. Jovem. Porque a banda, meu, faz 13 anos que tem a banda, 12, não sei, enfim. Vai fazer 12 anos, 12 anos. Ele era bem mais novo, tá ligado? Então a gente chamava ele de jovem. Acho que ele tinha 20 e poucos. E o Alex ali, falando na cena, né, que a gente tocava na mesma cena que ele, né? Só. E ele é o cara diferenciado, assim, na bateria, assim. Desde Toca aquela bem, época, tá? né? Naquela pra época caralho. a gente ia olhar e falar, mano, esse cara aí vai voar, mano. A gente Toca bem pra sentiu. caralho, é. A E gente, como foi conhecer ele, mano? O que rolou? eu já conhecia ele, porque ele conhecia ele do Cactus. Ah, Eu já conhecia ele do Cactus. E ele também trabalhava com um cara que eu tinha trabalhado, que é o Cacá Prates. Então ele começou a fazer essas produções junto com o Cacá Prates. É porque ele faz os trampos da Fusa, né? Mas ele não tinha nem a Fusa ainda. Ele era tipo um funcionário do cara, Ah, tá ligado? Uhum. Que resolvia o BO, que é das bandas que esse cara trazia. sim. E aí foi aí que ele aprendeu coisa pra caralho, tá ligado? E aí, mas eu já conhecia ele, porque eu encontrava ele em algumas produções que, tinha uma produção da minha produtora ou uma banda do Cacá Prates, manja. uhum. E aí a gente se encontrava direto, e eu conhecia o Cactus, né? Porque o Cactus já tinha tocado com o Nitromides, então o Alex não era uma pessoa estranha pra mim. Eu já conhecia ele, já era meio brother, assim, saca? Foi o Lalo que chamou ele. Não, tem um moleque lá do Cactus, pá, toca mal bem. Falei, pode crer, o Alex e tal. Vamos testar, né, meu? E aí casou. Tanto que quem manda na banda é ele, eu não faço porra nenhuma. E aí Só vocês faço gravaram, as músicas. vocês gravaram o Fênix, mano. Puta, tem uma música que eu amo desse disco, mano. A segunda do clipe. You Kept the Reason. You Can Tell the Amor, né? Reason. Pô, Nossa, essa música. Mano, aquele harmônico, cara, no meio da música. Foi você que fez ou foi o. Que Não. elaborou? essa música acho que é minha, cara. Cara, aquele harmônico, mano, eu acho ele tão. Eu não sei, cara, ele traz uma nostalgia, não sei como, mano. Eu acho amo que- essa música. Eu acho que as músicas são tudo minha, se eu não me engano. Mas os arranjos do curso era foda. Uhum. É a manha, mas toca muito. O cara, sabe? Ele
E do Lalo também. Os caras contribuem. Os timbres de baixo dele é muito bom também. Os caras contribuem muito na música. Então é meio foda eu falar que a música é minha, entendeu? É porque cada um vai colocando um pouquinho ali, né? Porque eu acho que você vem com o riff e a letra, né? A melodia, não sei como que funciona. Você vem Sim, com a melodia meio que pré, Eu né? venho com a música quase pronta. Aí os caras põem a essência dele. Tanto que no Statues, no direito autoral, a gente põe lá a música de todo mundo. Uhum. Foda-se quem fez. E tem um clipe dessa música também, né? Que é o moleque Tem. andando de skate e tal lá. Essa letra é inspirada naquele documentário Zeitgeist. Não sabia, velho. Né? Cara, que foda. As letras dos Statues tem várias pegadinhas. Você pensa que é uma música de amor, mas não é. No fundo. Tá ligado? Tem várias. Eu acho que esse talvez seja o meu disco favorito ainda dos Statues. O primeiro. E como foi? Que aí acabou virando um show, não foi mais só sem pretensão, começou a... E pra você foi de boa? Você falou, pô, vou voltar pra essa vida de novo? O grande Correria. lance dos Statues era meio que desafio, entendeu? Porque todo mundo fala, porra, meu, vai ser igual o Nitrominds. E não tem nada a ver, entendeu? Então ficou todo mundo meio que pensando, o cara vai fazer outro Nitrominds aí, pá. Mas os caras gostaram disso, é bem assim. Eu acho que no Stats tem mais melodia, tem mais... Bem mais melódico ali e tal. Duas guitas. Assim, o Detromites é mais... Era a desgraceira. Desgraceiro. E também a produção da gravação é muito melhor que as coisas que a gente fez no Nitrominds. A gente trabalhou com 2 caras nos 3 primeiros discos, são os mesmos caras, que é o Pompeu e o Eros, lá do Corsos. Sim. Esses caras são bons pra caralho, no quesito produzir, mixar e tal. Aí já é uma galera que já entendia o tipo de som que você tava fazendo, né? Se bem que o Pompeu... também, né? Pompeu é metaleiro, tá ligado? Ele meio que fica tirando sarro quando ele chegou lá. O que é hardcorezinha essa bosta? Aí ele viu as músicas mesmo e falou, é bom, né, Plecos? Mas o Pompeu é amigo meu há muitos anos, cara. Desde a demo que eu gravei pra entrar pra cantar no Nitrominds, que era o Gunshot, que virou Fã de Gasolina. Foi o Pompeu que fez, saca? E a coletânea 668 do Boca foi feita lá no estúdio do Pompeu. Então a gente se conhece lá há mais de 30 anos. Também, né? Ele é de Santo André. Não, ele é de São Paulo, Pompeu. Paulo? E que ele é do Corsos, né? Uhum. São Paulo ele mora. Aí, então essas músicas vocês fizeram o quê? Em 6 meses, tocando, ensaiando? Mais ou menos, Ali pra gravar. Aí gravar também, gravou rapidinho, lançou rápido também. Lançou e... Nem sei como é que a gente chegou nessa gravadora na gringa, lá na Hook Records. Acho que foi através do Bambix também. Ela é alemã, essa gravadora, né? É alemã. Alemã, né? Acho que foi a mina do Bambix que tinha lançado... acho que foi exatamente isso. Cara, tinha lançado... Essa mina, cara, tá na minha vida há tantos anos, cara. Virou amizade mesmo. E é uma correlação de um ajuda o outro, assim, há pelo que você tanto falou, tempo. Foi isso mesmo, né? Tá ligado? Porque eu conheci ela em 2000, então são 25 anos, sabe, no mesmo rolê e se ajudando pra caralho. Ela que... Tudo que eu fiz 1 milhão de coisas pra ela no Brasil. Eu deixei a banda dela famosa, tá ligado? E ela meio que, ao mesmo tempo, me descolou vários caminhos na Europa. Por exemplo, essa gravadora alemã, a Hook Records. E depois a gente, óbvio, que a gente começa a andar pelas suas próprias pernas, né? Porque a gente sempre fez, né? Tem um vídeo de vocês tocando, velho, violão, tocando até essa música. Na Alemanha. Na Alemanha. É da frente da gravadora ou não? Não, aquela lá é uma loja famosona lá em Berlim, chama Cortex. Caralho, muito foda. E a galera parando pra ver vocês tocando lá, vocês no violão e tal. Era tipo, os caras, é uma loja foda. A gente vai lá, a gente, gasta muita grana lá dentro. Compra disco, porque nem uns loucos. É uma loja independente, fica em Berlim, no Kreuzberg, que é o bairro lá que tem as casas de show mais underground, assim. E, o cara faz esses acústicos aí, cara. Falou, chamou nós. Falou, vamos, a gente já tava em Berlim, saca? E é muito louco, porque os prédios velhos pra caralho, tá ligado? Um pé direito foda, com arco assim. Então, embaixo do arco, os violão, a voz ficava alto pra caralho, tá ligado? Não precisava nem microfone. E foi lá que a gente fez isso aí. Caralho, ficou muito legal, ficou muito bom, velho. E como foi, André, começar praticamente começando do zero, uma banda nova, Começando né? do zero, O Nitrominds ele já tinha, já um corre fudido, 18 anos, como você falou. Sim. E como foi esse Começar tudo de novo, botar o nome do Status ali, enfim, foi tranquilo?
Mais como, ou como menos. que é, né? Eu não sei. Todo mundo tava meio que nessa onda aí. Vamos ver se os caras fazem um bagulho diferente, que não seja igual ao Nitromais. E não tem Uhum. nada a ver, sabe? Então, Uhum. quer dizer, a gente conseguiu. Existia ainda em 2000. Quando que lançou o primeiro? 14? 2014, isso. É, Ainda tinha um 14. pouco de mídia impressa ainda, saca? Alguns Uhum. canais de televisão. Acesso a alguns programas de rádio, sacou? Que a gente pôde se inserir. Saquis deu uma força. Uhum. FM, a Thiago DJ, óbvio. Sim. O cara mais legal do rock. Vai colar isso, pá. É, Vai. puta, esse Vai, cara é vai legal. marcar com ele, aí uma data. Deve ser boa demais. Pô, sempre teve junto. Então, quer dizer, a banda foi ganhando um nominho, né? Uhum. E o André, te perguntar, meu, ali, qual a diferença de estar no Nitromais, época do Nitromais e hoje tocando? Assim, mais velho, mais sábio, né? Mais sabedoria a mais. Como que é. Quem era o André do Nitromais e quem é o André do Statofire hoje? Acho que é o seguinte, na época do Nitromais, talvez por ser trampo mesmo, você tinha que meio que provar que isso valia a pena, né? Hoje o Camaco se foda. É porque também você já tem, né? Pô, Quem me conhece, me conhece. Sabe as Sim. coisas que eu fiz, tá ligado? não precisa provar mais nada, né? Pra Cara, tem ninguém, um bilhão assim, de pô. coisa no YouTube, ou, sei lá, no Spotify, Uhum. ou, sei lá, mano. Não preciso provar mais nada pra ninguém. O legal do Statues que ele é mais desafiador no quesito técnica. É porque assim, é um hardcore, mas não é um hardcore normal. Assim, não é normal assim, o hardcore habitual que a gente ouve. Ele tem Sim. umas pegadas mais, umas notas mais quebradas, assim, né? Essa ideia de guitarra veio sua ou do todo guitarrista? É como as são mais Não é aquele minhas? hardcore 3 acordes normal, assim. Você tem, Não, você não tem umas é. quebradonas de nota ali e tal. Tem, eu uso muito o acorde aberto, saca? Sim. Os capotraste. E tem outra coisa também, eu tenho uma mão direita muito boa, assim, saca? Muito rápida, saca? Também. Porque tem umas cavalgadas que você dá. Vai tomar no cu, no Nitromite, você fazer uns bagulho Sim. ali que vai tomar no cu. Esse Mano, aí, como é que é? Eu tava ouvindo, diferencial, saca? tava ouvindo as velho. músicas. Eu falei, mano, como é que cara ali cantava e tocava essa porra, mano? Pois Tem é, umas né? quebras de Era nota rápido ali. Eu falei, demais, cara. caramba, mano. Tipo, Nitrominds era um É. BPM ali fudido, cara. Eu Era. tava até ouvindo hoje, antes de vir, né? Falei, vou dar uma repassada, né? Pá, Só. fazia tempo que eu não ouvia. Falei, caralho, mano, era rápido demais, mano. É que, meu, cara. Foda pra caralho, tipo, energia pra andar de skate essa porra aí, até o cara que nunca bateu um olho, ele bate na hora. entendeu? Essa mão Nossa. direita aí vem da minha infância, manja. Ah. De tocar aquelas músicas de metaleiro. Ah, Entendeu? De tirar as músicas na fita cassete ou no disco, tem que ficar com a agulha assim, saca? uhum, Vem daí, bicho. E eu tocava o dia inteiro. O dia inteiro. uhum. E é tudo para baixo, as paletadas, saca? Então, criou-se uma técnica. Sim, E depois, com o tempo, você só evolui, né? sim. Então Pô, é meio, foda. meio natural isso aí. Pra mim, o mais legal pra mim é tocar guitarra do que ter banda ou. Mas tocar só guitarra sem ter a galera também pra que você fazer os bagulho faz um sentido, manja. Aham, sim. Então é isso, cara. Aí, vamos intercalando aí do estúdio. O estúdio, como é que começou? Você que teve a ideia, o sócio? Qual que é a ideia inicial do estúdio? Não, cara, tinha a casa velha lá da família, lá que ninguém queria, entendeu? Caindo aos pedaços. Aí eu aluguei. Aí você decidiu fazer. Mas o que era mais pra ensaio de bandas ou já mais já com a ideia de gravar? Não, eu nunca tive ideia de gravar, cara. Nunca. Meu lance sempre foi reunir a galera e tomar uma, fazer um som. Com puta equipe. É legal que não vai pagar horário de ensaio, né? Oi? Não vai pagar estúdio pra ensaiar, né? É, com puta equipe. Essa sempre foi a minha filosofia. Que a sala tinha que ser foda, acusticamente. Que os ampli, a batera e a voz tinha que ser boa. Que eu passei a minha vida inteira ensaiando nos lugares que eu consegui me escutar, entendeu? Então, quando eu fui fazer o estúdio, o cara falou assim, não, eu preciso mudar essa filosofia. E fazer o boteco. Ah, tem um bar lá também? Eu tenho um pub agora. Ah, você é louco. Onde Brilhando. fica isso? Santo André, né? Besteira, Mas nós vai também, dá nada. Pô, que legal, cara. Cara, óbvio, é uma casa de 1920, né? Tinha que reformar ela inteira, o caralho. Eu fiz 2 salas, mas eu só tinha dinheiro pra fazer uma. Tipo, o meu bar era uma bosta, um bagulho caindo aos pedaços. E aí, com o tempo, eu fui ampliando.
Aí eu fiz várias reformas. Aí tem a reforma principal, que foi a que eu fiz o pub. Pub lá dentro e as 2 salas. E aí é o seguinte, não passa um ano ou um mês que não tem um equipo novo. Que eu não melhore o sistema. Que eu não mude as caixas de lugar. Tá ligado? Que eu não melhoro, sei lá, essa aqui é uma caixa tal, mas a melhor é a tal. Aí eu vou lá e compro Uhum. e pago. Vocês inventaram o cartão de crédito, sacou? É, fica mais fácil. Divido tudo e trampo, mano. Trampo pra caralho. Aí depois fiz o bar e esse pub e o jardim. Aí eu tinha mais uma área grandona lá no fundo, que é o matagal assim zoado. Aí eu fiz a terceira sala, que é uma sala de 50 metros quadrados, que é lá que a gente faz os shows, é lá que a gente faz os clipes, é lá que a gente grava. Uma sala imensa, mano. Com o dobro da equipe que tem lá. E o meu estúdio tem um lance seguinte, não tem tipo igual todos os estúdios, tem a caixa e o cabeçote, mas só tem a caixa só. O cabeçote você escolhe, Legal. Porra. saca? Porque cada guitarrista tem uma necessidade específica e tem alguns que... Eu só comecei com os valvulados, depois eu vi que não era... Enfim, só sei que eu tenho 21 cabeçotes de guitarra, tá Você ligado? é louco. Foda isso. A escolha. E de baixos, tem quantos? E Sou baixista, hein, cara? baixa tem os Não deixa nós de fora, mano. 6. Sei. Mas é uns GK 800, cada É. sala tem um GK. Eu tenho um Rhodes Rickenbacker 75. Caralho. Você vai gostar disso aí. Porra, com Eu tenho umas certeza. baterias foda e tal. E aí eu já fazia show numa sala que eu tenho um vidro assim, e eu tenho um PA pro Barça, tá ligado? Mas e com essa outra sala, agora eu faço uns shows nessa sala, que cabe 85 pessoas lá. Caralho. Que virou meio que o padrão de como você faz shows hoje em dia, que os shows vão menos pessoas hoje em dia. Uhum. E também teve, nesse inteirinho, teve a pandemia, tá ligado? E eu tava com a reforma andando. E, meu, pandemia, tá ligado? Um monte de brother morrendo, blá blá blá, e acabou o dinheiro. E eu me fudi pra caralho, eu fui cair na mão desses bancos malditos. E, mano, só preciso pagar essa bosta, trampando pra caralho. Então hoje eu tenho 3 salas, eu tô indo pra 4ª sala em breve. Eu tenho essas 3 salas, o pub, mais o jardim, e aí eu faço os eventos de banda autoral. Que legal. Pra movimentar a cena ali, né? Não Pra- toca cover. Uhum. Tem banda de cover que vai lá ensaiar. E as bandas de cover às vezes querem fazer um show lá. Eu falo assim, ó, galera, eu amo vocês, tá ligado? Como pessoa, mas vocês têm lugar pra caralho pra tocar. As bandas independentes não tem, entendeu? Então aqui é só... Uhum. E é um puta som, cara. 4 caixas PA, sub, tudo microfonado, ADW, as caixas Marshall irada. Puta som. E o estúdio tem conexão com o pub? Tem. Já É direto? tudo Então a conectado. galera tá tomando uma, Tomando vou lá, uma- vou pro show lá, vou lá ver, É ver verdade, trem, é- música, sai, pá. É tudo Vamos lá. conectado. Pô, legal isso. Então, e o espaço que eu lá já tô bastante tempo, eu nem sempre foi flores lá, né? Eu abri o estúdio, tinha uma banda só por semana, 2. Né, No começo é assim mesmo. hoje, pô, hoje é difícil arrumar um horário lá. Mas o estúdio é dinheiro, né? Uhum. Antes de falar dessa parte da grana, vai entrar numa outra parte que agora eu gravo, produzo as bandas. Sim. Eu gravei um monte de disco, pá, e estudei pra caralho. Então existe um fator do estúdio que é grana, existe um fator do estúdio que também amor pela música. São 2 vertentes. Então a grana paga minhas contas, pá, mas o amor pela música paga outras coisas. Que é o quê? Que a gente tava falando, acho que logo no começo da entrevista, tem banda ruim, tem banda... Eu ia te perguntar Banda boa? das demos, né, que chegava pra você. Pra mim, lá dentro do meu estúdio, se o cara tá com a guitarrinha pendurada assim, ó, só sabe fazer 2 acordes, e a banda dele é autoral, pra mim é bom pra caralho. Uhum. Começa aí, tá ligado? Né? Porque dentro desses grandes lances hoje em dia, é mais banda de cover, porque é óbvio que os caras vão tocar no bar, porque eles precisam de dinheiro também pra viver. Eu não critico, saca? Mas, porra, você tem alguém fazendo uma música autoral, caralho, é muito mais lama. Porque, meu, o cara gasta em saco, gasta em corda, o cara gasta em 1 milhão de outras coisas, Uhum. né?
pra, sabe, fazer a própria música. Manja. Bom, foi um belo dia, cara. O estúdio fez, sei lá, 10. Era quase 11, mas eu encarei como se fosse 10 anos de estúdio, tá ligado? Eu poderia ter feito o seguinte. Eu poderia ter feito uma festa que ter colocado todas essas bandas pra tocar, tá ligado? Dentro do meu espaço. Pegava o mês inteiro lá, fazia 3 bandas por dia lá. Beleza. Isso ia ser legal pra caralho, todo mundo ia beber pra cacete, a gente ia ficar bêbado um mês, né? Ia ser legal, né? É. Bom, mas eu tive uma ideia que era o contrário, tá ligado? Eu falei, ao invés de eu receber o presente, eu vou dar o presente pra essas bandas. Porque a gente fez uma conta que 52 bandas autorais ensaiam lá por mês. 52. Pô, é banda pra caralho, tá ligado? De tudo quanto é jeito. Tem metal, tem punk, tem hardcore, tem rock, farofa, tem metaleiro, sabe lá Deus, tem tudo, cara. MPB, às vezes. Então o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, cara, eu vou dar um áudio e um vídeo pra todo mundo, de graça. Tá ligado? Porque com vídeo e um áudio, cara, você pode. Você tem um material, tá ligado? Que às vezes é caro fazer. Sim. Meu produto é caro. Né? Porque, porra, mano, eu tenho que microfonar tudo, cara. Tem gente que tem que ver todos os ganhos. Depois a gente tem que ver se no computador chegou. Depois a gente tem que ver o cara do vídeo, que tem que ver a luz, que tem que ver não sei o quê. Sim. Depois eu tenho que mixar essa porra e o cara do vídeo tem que editar. É caro. Começa aí. E tem várias, mas não tem essa grana pra pagar, sacou? Eu dei de graça. Porque o cara pode jogar no Instagram, o cara pode jogar no YouTube, o cara pode arrumar show, o cara pode fazer cortes. Então, ao invés de um show que um dia lá o cara encher a cara, ficar legal pra caralho, com esse trampo o cara pode divulgar, ter 6 meses de divulgação, entendeu? Sim. E hoje em dia, se uma banda não tem um material, uma vídeo, cara na internet, se fudeu. Não existe. Uhum. O Instagram, o Facebook, o YouTube, eles têm piorado com o tempo. Porque agora, eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Somente sugestão pra eu curtir. Patrocinado lá, as bandas. Não patrocinado, vem sugestão. Ah, tá. Pô, cara, é as pessoas que eu sigo. Uhum. Então, seja, o meu conteúdo também não é entregue pra você. Se você não patrocinar. Entendeu? Ah, não, o Instagram, a plataforma ela é assim, quando ela tá no começa começo, ela solta pra tudo, que nem o TikTok hoje, né? O TikTok hoje entrega pra caralho. Mas vai chegar uma hora que ele vai querer que você ponha lá. Você põe uma Porque grana o lá. Instagram faz isso. Daí vem só o patrocinado, né? As bandas que você, cara, nem sigo esses caras, qual que é a fita? Pois é. Mas é isso mesmo. Bom, então eu tive essa brilhante ideia. E foi legal. E tinha uma contrapartida pro cara poder fazer. Que óbvio que não funcionou. Eu sou psicólogo, eu entendo como as pessoas são. Vender 30 ingressos. Não. A contrapartida era o seguinte. Bom, saiu a banda X. Quando saísse a banda Y, a banda X compartilharia o vídeo da banda Y. Que era super fácil. Saiu o vídeo dos caras lá e tal. Só compartilha. Só compartilha. Você imagina, entre 52 bandas, se a gente fizer uma conta, são 1 bilhão de... Sim. Né, mas óbvio que não funcionou, porque as pessoas só pensam em si mesmo receberam um produto grátis. Pô, uma ideia é foda, porque você cria uma cadeia, né, com a Você galera. cria uma cadeia. Que é exatamente assim que as bandas começaram lá atrás, nos anos 80, quando a gente era tudo pivete e... Saca? As bandas se uniam pra fazer os shows nas garagens, naqueles lugares caindo aos pedaços. Ou como foi nos anos 90, naquela distribuição de fita cassete, de fanzine, o caralho. Da carta, que um ajuda o outro, o cara da Bahia, que ajuda o cara lá do Porto Alegre, que as pessoas iam se conectando. Porque dentro de um espaço lá que eu tenho lá, eu tenho no meu jardim, que é a área de fumante e tal. Pô, vocês não conhecem as pessoas lá? Pô, mano, qual que é a sua banda? Ah, minha banda é Dona Mara Cast. Ah, pô, e a sua? A minha é, sei que lá. Pô, os caras ficam trocando ideia. Porque a música une as pessoas, manja. Sim. Né? O baseado une as pessoas, a breja une as pessoas, de certa forma. Sim. Futebol, pô, você é corintiano, caralho, também, pá. Então as pessoas as conhecem lá.
né? Elas se interagem lá, elas podiam se interagir também dessa outra forma, por Eu creio exemplo. que bandas se formaram lá também, né? Várias, porque acaba a banda, batalha sem banda, aí a outra precisa, eu falo, ó, batalha da semana passada me parece ser legal, liga pro cara aqui, teu telefone, Uhum. as pessoas vão se conectando, manja? Uhum. E aí Legal pra caralho. eu pensei que essa ideia, pô, várias bandas, não são todas, né, que não fizeram absolutamente nada. A maioria fez, saca? Algumas não. Pois eu sabia que ia ser natural que algumas não fizessem, porque as pessoas são diferentes. Às vezes elas, Tem visão. apesar de eu explicar essa filosofia, muita gente me diz, como assim eu vou ajudar outra banda? Que não for a minha. Meio. Uhum. É dos tempos que vivemos hoje, manja? Sim. Mas enfim, o recado tá dado, a filosofia foi Uhum. posta. Agora eu tô num outro momento, tô no momento revolta. Isso que eu queria te perguntar. Depois eu explico. Fala aí, pô. Como que tá? Eu quero fazer uma pergunta. Pergunta. E tem uma molecadinha aparecendo querendo tocar? Uhum. Sempre assim, tem. assim, tipo, de 14, 15 anos, assim. Tem, a pivetada da Ou- escola da minha filha, ela foi marcar o ensaio. Ela Sério? falou, você não é o pai da fulana? Eu falei, "Sou." Até porque aqui, no começo aqui era pra ser, aqui era um estúdio, né? A gente queria começar a gravar aqui e, meu, tava difícil achar banda pra gravar. Só. Então, tanto que a gente até mudou o projeto e vamos fazer um projeto audiovisual, fazer um podcast e tal. É, a banda pra gravar é foda. Por isso que o meu negócio sempre foi voltado pro ensaio. Ensaio, show, bar. Agora que eu sou produtor, mas ainda tô fazendo meu portfólio e tal. Produzi 2 bandas. Então, porque assim, a gente vê que, pô, até na época, até na geração nossa, que é a sua, tipo, porra, pra você ter uma banda, pô, é complicado, cara. Você gasta um dinheiro, você, Sim. pô, ensaia, se você não consegue pagar o ensaio, você tem que, pô, juntar os caras, comprar umas caixas, uns ampli pra poder ensaiar em casa e tal. E meio que dificulta o trabalho, né, de querer ter uma banda hoje. E hoje, como as coisas estão muito mais fáceis, mais digital, tipo, a galerinha tá indo, a galerinha que seria, tipo, indo pro rock, tá indo muito pro trap, porque é uma coisa mais fácil de fazer, né? Sim, é. Tipo, a pessoa vai lá, monta um beat e tal, aí consegue gravar em casa, não fica tão ruim, os caras sabendo mixar e masterizar, fica bom pra caralho. E assim, por isso que eu já até te perguntei, né? Porque você tá vindo uma molecada em querer banda, né? Porque aqui, por exemplo, na minha visão também, não consigo mais ver uma molecada querendo tocar rock, né? A Sim. molecada muito mais pro trap, pro rap, Ah, mas, querendo eu acho, formar assim. mas eu acho que é uma característica do ABC, sabia? Sim, Ser mais roqueiro, é. né? Uhum. O ABC tem esse Tem DNA esse de lance, rock, né? tem esse lance do rock, assim, muito enraizado lá na região, assim. Não sei, é nosso. Uhum. Bagulho nosso. Mas tá rolando. Não, vou te perguntar por que que você é momento revolta. É, porque a Revolt- O momento revolto é o seguinte, porque é o seguinte, eu vivo numa cidade igual vocês vivem aqui em São Paulo, que é Aham. governado por certos tipos de legenda, Uhum. enfim, que a cultura é pão e circo. Ah, pão e circo? Ah lá, o povão se divertir aí, foda-se. Então, não tô criticando, mas ao mesmo tempo alfinetando. Existe um festival lá que só toca covers, tá ligado? E é um bagulho imenso, que a prefeitura, não é que ela dá dinheiro pra esse festival, ela dá cede de espaço, virou um bagulho. Eu conheço a pessoa que faz, ela contra e tal. Uhum. Eu sou cover, manja. Não tem nenhuma banda autoral. E também acho que nem as bandas de cover são da cidade. Enfim. Uhum. Mas vai umas bandas de cover que parece a banda de verdade, tá ligado? Vai o Queen, cover. Vai os caras foda, assim. Eu não pagaria 1 centavo pra ver esse povo também, talvez seja por isso aí de graça. Mas enfim, cara, eu tava vendo no Instagram umas fotos e uns vídeos assim, ó. Não lembro que banda que foi. Se é o Link Park cover, ou Stofadal Uhum. cover, manja. Cara, tinha 2.000 pessoas agitando, sério. 2.000 pessoas, cara. Um mar de pivete, assim, ó. É porque foi no Parque Central lá, então é uma subida, assim. Tem o palco e é uma subida, assim, né? Tipo arena, né? Uhum. 2.000 moleques agitando pra caralho, velho. Fiquei olhando aquela cena lá. Eu não fiquei nem puto com o festival, né? Quem faz, muito menos com a prefeitura. Eu tive uma grande sacada que é o seguinte, cara. Eu tive essa ideia de fazer os vídeos pra todo mundo aí e tal. Eu vou voltar mais no tempo ainda. Eu vou fazer um fanzine.
com todas as bandas autorais da região, tá ligado? E vou entregar na mão dessa molecada de graça. Tá ligado? Não pode ter muita palavra. Tem que ser mais a É, imagem, pode né? ter- tem que ser a imagem. Então você tem que Mas- ter lá o mas seguinte: Impresso ou impresso, fodão lindo. Uhum. Vai ter uma foto, logo, QR Code. E uns dizer lá. Banda de Santo André punk. Uhum. Banda de Santo André indie rock. Sei. Sacou? Porque é o seguinte, se essa pivetada tá agitando lá no show do Link Park, é porque eles não fazem a mínima ideia que dentro da cidade deles existe uma cena foda que, por exemplo, eu tenho vários estúdios na região, só no meu tem 52 autorais. Imagina os outros estúdios. O estúdio lá que você tava falando que o Conrado veio aí, não, o estúdio dele deve ter banda autoral pra caralho, tá ligado? No estúdio lá em São Caetano também, no 74 Clube, que só toca banda autoral. São Talk banda... Together também, lá do Cello também. Não, o Tchela é São Paulo. Eu tô falando você falando só ABC. Ah, sim. Então, a pivetada lá eles não fazem ideia, velho. Os shows independentes estão sempre vazios. Talvez é porque não chegue a informação neles. Não chega a ou- informação. Eles nem sabem que existe. Eles nem sabem que existe o Stars on Fire. Eles nem sabem que existe o Garotos Podres. Eles nem sabem que existe o É Garotos... porque antigamente, assim, quando tinha uma banda, assim, que, tipo, tocava, era uma banda da cidade, tipo, mesmo que tinha uma galera que não gostasse do som, conhecia a banda. É, não tem mais Tipo, isso. por exemplo, o Fist em Jundiaí. O Fist em Jundiaí era, tipo, o Fist de Jundiaí. Ele tinha uma ceninha ali que o Fist tocava. Pois é. Tipo, o da BC também, tinha umas bandas que, tipo, a pessoa não precisava, primeiramente, gostar da banda, mas sabia que a banda existia Sim. e tinha uma cena ali. E hoje não tem, né? Hoje Essa pivetada não sabe mais nada. não tem. Não faz a mínima ideia. Essa informação precisa chegar de alguma forma, velho. Uhum. Cara, isso aí eu posso deixar nos bares, eu posso deixar nas lojas dos meus brothers, tá ligado? Alguém precisa fazer alguma coisa, tá ligado? Não dá pro cara ficar indo no meu estúdio, gastando em corda, gastando em hora, gastando em gravação, gastando em breja. E, tipo, e a música do cara? Tem umas bandas foda pra caralho. Uhum. Falando, mano. Tem umas bandas fodidas, mano. Tem uma que eu produzi, eu acho muito legal, que é a primeira banda vocalista do Nitromides, que chama The Wind. Pô, os caras fazem um puta som, tá ligado? Quem conhece? Eu gosto de uma lá que tem as letras sobre só música de pirata. É mesmo? Tá ligado? Qual que é o nome? Você lembra o nome? É o Velho Bucaneiro. A banda é mó boa. O velho bucaneiro. É da hora pra caralho, é divertido, às vezes são boas, bem tocadas. Com as... Spotify do cara, pouco seguidor, YouTube quase nada. Então, mas é que antigamente você tinha banda, você era banda, você, tipo, você divulgava a banda, você fazia tal. Hoje, mais ou menos, você tem que ter a banda e tem que ser um social media ali, tem que ter, tipo, Exato. ser um Que- influencer. Que custa dinheiro também. Mas também, André, será que não é a falta de uma cena? Cara? Que quando você tá inserido numa cena, as coisas acontecem, porque é muito. Todo mundo junto ali, que é aquela cena que rolou que Nitro Minds também tava inserido. E como teve do mainstream, dos anos 90 ali, que tava Raimundo, Charlie Brown, Rapa, era uma cena, tá ligado? Será que talvez não é uma cena que tá faltando pra dar esse gatilho? Sei lá, não sei. Tô Então- tirando do cu esse pensamento, mas, Se mas acho que faz sentido, tá ligado? Pode ser uma Talvez cena. uma cena que de alguma forma, que nem você falou, tem que rolar, tá ligado? Pra poder empurrar essas bandas pra frente. Ou tá uma ligado? cena pode surgir com agentes inspiradores, tipo essa merda que eu vou fazer. Uhum. Que aí alguém pode ter uma outra ideia também. E fazer outra coisa. Sim. Mas, sabe, pelo menos eles conheçam as bandas. Tá? Quando elas tocam, tem alguém dentro dos lugares. Sim. Tem um bar lá que ele só faz banda pequena e meio desconhecida. Não há ninguém no bagulho. Tem as bandas conhecidas, meu. Se der 70 nego, sucesso pra caralho. Uhum. Manjou? Então, porra, velho. Eu acho que alguma coisa tem que mudar, mano. Não, eu concordo. Se eu plenamente pudesse ser contigo. o agente da mudança, tá ligado? Eu fico feliz, cara. Porque eu não sei até quanto tempo, quantos anos eu vou viver, tá ligado? Eu sou velho. Velho, mais ou menos velho. E o que era feito lá atrás, se fizer hoje, será que não, tipo, sei lá, pegar 3 bandas headline, colocar umas 4 autoral nova,
Que era o que fazia muito na época, ali no hangar, né? Por exemplo, nas outras casas. Fazia muito isso, né? Pegava Ninguém duas presta. bandas e. Ninguém Só presta. que, só que tem que ter alguém que queira Não, ninguém. É, fazer exatamente. essa, As bandas essa maiores parada, vão né? querer receber. E é o Uhum. seguinte, a galera só vai na banda que conhece e vai ser o mesmo ciclo vicioso de sempre. Tá ligado? É. Tem as bandas de abertura com outras bandas de abertura, eles vão lá, tocam e vão embora. Tá ligado? Então não é parâmetro, eu acho. Acho que Entendi. precisa mudar. E outra, nós estamos em 2025, as coisas mudaram pra caralho. A gente tem que entender como aquelas. Então, talvez essas. Talvez com um fanzine impresso, Uhum. as pessoas voltem a ler alguma coisa, tá ligado? Porque hoje em dia é só passar a mão e. Vixe, Uhum. vixe, vixe, vixe. Eu vejo, às vezes, estatísticas de quanto tempo as pessoas escutaram minha música no No Instagram, Spotify. segundos. No Instagram. No Ah, Spotify. no Instagram? Ah, tá. Sabe naquele stories, quando você paga a promoção, vem o gráfico pra você, segundos. Uhum. Então, mesmo quando eu lancei os vídeos no meu canal, no canal do YouTube, você vê lá, o cara conseguiu prestar atenção 15 segundos. Uma Uhum. música aqui tem 2 minutos e que você escuta ela até o final do caralho. Tô falando só da minha banda, de várias Não, outras sim. bandas. É porque a música, ela, assim, na minha visão, ela tá começando a se tornar descartável, assim, pra essa nova. Uns novos tempos, né? Porque, tipo, a pessoa tá naquela adrenalina, assim. A gente sempre fala isso com todo mundo que é da cena que vem cá, que vem pra cá. Pô, você, tipo, antigamente você comprava um disco, você chegava em casa, pô, ouvia o disco, encarte, você tinha aquela. E hoje não tem mais essa coisa. Hoje é Não, já é descartável, mano. descartável. E, pô, e tem um monte de banda legal que você quer escutar e você às vezes não consegue, não consegue ouvir. É, porque a Porque é música. muita informação. Aí sai uma banda aqui, aí sai outra ali, aí você quer escutar tudo e não consegue escutar nada. A música é tudo, cara. Se assistir um filme sem música aí, Uhum. isso é um puta filme bosta. Uhum. Só novela sem música, Né? bosta. Tchan, tchan, tchan. Agora terror, bosta. Tá ligado? A música é tudo no bagulho. Uhum. Tá ligado? As pessoas sabem que a música é tudo. Mas Mas voltando pro cenário independente, né? Pra não, sabe, pirar na maionese também, eu queria criar alguma coisa que as pessoas se voltassem a se interessar pelas bandas da minha cidade, tá ligado? É lá que eu moro, é lá que. Não é nem pro meu negócio. Pra cena, né? É pra Geral. cena, porque sabe, eu já tenho cliente suficiente. Eu já nem horário quase tenho mais, sacou? É legal que se vier mais bandas, é óbvio, Com pô. certeza. Sempre bom, né? Porque não é só, o dinheiro não é só pra mim, sabe? Eu tenho funcionários, tá ligado? Tem as pessoas que me abastecem, as pessoas, entendeu? É uma cadeia o Uhum. bagulho, né? A mina que vende o rango lá nas festas, manjou? É uma cadeia de pessoas que se ajudam mutuamente, né? Seria ótimo, mas não, cara. Alguma coisa precisa ser feita, bicho. E ninguém tá fazendo nada. Sabe? É mais cômodo assistir o Netflix na sua casa. Uhum. Se eu tivesse 5 minutos pra diagramar uma merda dessa, eu faço um pouquinho por dia. E eu já fiz uma lista, já deu 100 bandas. Caralho. Banda pra porra, velho. Mas banda pra caralho, velho. Banda pra caralho. Banda pra caralho. Ô, André, você começou a produzir, a mexer com mixagem e masterização quando? Cara, eu comecei, tipo, fazendo esses vídeos aí. Então são 2 anos que eu tô estudando pra caralho. Então são, sabe, agora que eu me sinto à vontade de falar assim, não, se você quiser produzir um play aí comigo aí, eu faço. Você vai produzir o status também? Você mesmo produzir? Tipo, gravar, mixar e fazer tudo só você? Se eu falar isso ao vivo, o cara que fez o último disco, ele morre. Como assim, mano? Não, às vezes que, tipo, quando você, pô, você pensa, cara, pô, eu posso botar a mão na massa aqui e fazer do jeito que eu quero e tal. Talvez eu faça. Uhum. Talvez, não sei Não tem ainda se eu interesse? faço. Talvez eu faça. Todas as pré-produções sou eu que faço, né? Aí tá, já No fica meu mais estúdio, fácil, né? saca? Mas geralmente a gente tem um esquema que a gente faz uma música por ensaio, geralmente, e a gente já grava, sacou? Ah, legal. Pra não perder e tal, porque eu tenho um estúdio, é mais fácil. Tá? É, porque depois a gente chega em casa, vai ouvindo, Vai ouvindo e tem dá pra botar um riff aqui, dá pra botar uma virada aqui. tem algumas coisas que dá pra você fazer uns overdub e Sim. tal, sossegado, todo mundo consegue fazer isso. Eu não sei, cara. Eu produzi 2 bandas. Eu produzi esse The Wind, produzi o Californix, que é uma banda hardcore lá de Mauá, eles são. Ah, eu tô Bem ligado. legal. Conheço eles. Eles lançaram um vídeo chamado Avante há pouco tempo. Uhum. O The Wind é que eu mais. Faz muito pouco tempo que
que saiu. E é uma banda mais riponga, assim, com os violão. E agora tem algumas lá que estão ainda no meu radar lá, que talvez role alguma coisa. Tem uma que chama Mojo Box, é uma banda que sai lá direto, que eu acho bem legal, que é rock. E quem mais mesmo? Tá porra. Esqueci. E as turnês, André? Qual foi a última que rolou com o A Estado? última foi ano passado, que a gente fez os festivais de verão da Europa, né? Muito louco, hein? Foda, festival de verão. Calor, delícia. Delícia. Cervejinha, pô. Que legal, cara. Qual o melhor país que você tocou, mano? Melhor Assim, país de é... tocar e de conhecer. Dá tempo de conhecer ou não? Não, muito pouco. Um pouco, né? Muito pouco, não aconteceu nada, na verdade. Você chega, toca e vai embora. Chega, toca, dorme, come, bebe e vai embora no outro dia, né? Então a gente É só a fica Alemanha, né? A Alemanha já é o país que eu mais gosto. só... Tem algum lugar, alguma cidade específica na Alemanha? Ah, cara, Colônia, né? Que a gente é bem conhecido. Uhum. Hamburgo, bem conhecido. Umas cidades do norte, são Kiel. Tem vários lugares legais, cara, na Alemanha, assim. A Alemanha, eu não gosto muito do leste alemão. Uhum. Ah, mas, cara, mas eu já fui com música Diabo lá pro leste europeu, tipo aqueles países Eslováquia, Eslovênia, Tcheca, E aí, como que é lá? mano? Pola. Puta, lá é foda do caralho. Puta vodka, não gosto muito. É frio do caralho. É, depende da época que você vai, é frio, né? Pra caralho. Uhum. Quando você vai Canadá. marcar a turnê, você pensa nisso já? Tipo, na temperatura ou não? Tipo, você... Só vai. Não, a gente tem que pensar no negócio. Sempre. Porque a gente tem a Essa gravadora, data é melhor. Ah, entendi. sabe qual que é a melhor época de promover Uhum. o disco. Geralmente, a melhor época é ir no outono. No outono. No outono, porque, tipo, no verão é muito festival. Então os clubes têm pouca atividade. Tem alguns que. Exato. Porque a galera, meu, tira férias e viaja, velho. Europeu é assim, Uhum. manjou? Então. E esse festival de verão é festival, são 3, 4 dias, o cara acampa lá, é o caralho. Então eles não vão nos clubes. Fora que nos clubes é calor pra caralho. Tipo, Europa no verão é tipo aqui, velho. Calor, Rio 40 graus. Já no outono não, já o cara já tem pouca oferta de show, o cara quer ir beber no pub. Vai no show. Tem algum lugar, André, que você queria tocar e não tocou ainda, mano? Você fala, caralho, ainda faltou, tá faltando. Ou, sei lá, Ah, sei lá, o ou Japão algum talvez. festival. Ah, Japão. O Japão nunca foi. E a gente tinha um plano, tava com um negócio armado pra fazer Europa e Japão, aí eu acho que veio a pandemia e Eita, cagou o rolê. O Japão ia ser do caralho. Estados Unidos eu nunca fui, pelo menos... É porque nos Estados Unidos é mais difícil, né? Por causa do visto, essas coisas. Por exemplo, a gente entrou no Canadá, quando entrou mais, é só com visto de trabalho. Você vai com o instrumento, é visto de trabalho. Uhum. E agora que eu faço Todd muito louco lá, cor de laranja, falou. O laranjão? Nunca vai acontecer. Difícil. E quais são os próximos planos pro Status of Fire? Turnê, o que vem por aí? Cara, nós estamos bem devagar, viu, velho? Falar a verdade. É continuar naquele mesmo esquema que vocês... vamos indo, vamos gravando, tocando, né? Não tem muita pretensão pra... Agora a gente tá nessa. O que aparecer a gente faz, mas sem ter aquela neura de banda, né? De, não, vamos ter que fazer, mano. Tivemos uns problemas internos na banda, cê tá ligado? Um tempo agora. O pai do guitarrista do Regis, ele ficou muito doente, cê tá ligado? Então ele ficou um tempão com o pai, mas ele quase não foi o ano passado no turnê. Pra você ter uma ideia. O pai dele tava bem doente, meu, ele ficou. Pai, né? Foda. Sim. Ele ficou com o velho, né, e tal. Mas aí, infelizmente, ele faleceu e ele conseguiu ir, saca? Aí a gente voltou da turnê, pô, a gente voltou bem cansado, saca? A turnê é bem exaustiva, foram 3 semanas, né? Geralmente a gente fica 2 e pouquinho. Mas 3, 4 semanas já é foda pra gente. Uhum. E é a segunda turnê do disco 4, né? Então, se a gente precisa de um material novo, voltar e compor, saca? Mas aí o Lalo mudou de emprego, saca? Então várias coisas a gente não colocou ainda no... Agora as coisas influenciam, né? Lógico, os anos vão passando, meu estúdio, difícil arrumar um horário,
Você ia falar, acho que seu foco hoje tá mais no estúdio também, né? André? Oi? Hoje seu foco tá mais no estúdio e no pub. Ah, meu foco provavelmente, né? é Sei. 100% estúdio. Estúdio, família. Uhum. É isso a vida, né? Cara, deixa eu te perguntar, várias bandas voltaram aí nesses últimos 2 anos pra fazer, né? Fica aquele ato. Só. E até as bandas independentes também fizeram a mesma coisa, né? Num nenhum momento pensou em fazer uma turnê com Neutral Minds? A gente fez o show do ano passado, né? Tô mal informado, então, hein? de Cadê 30 o anos. editor? Não... Mas rolou uma turnê de... Não falou Só outro. foi um show. Não, foram 3. Acho que foi o Oxigênio Festival hoje. Foram passado? Ah, não, mas eu digo uma Não. turnê, tipo, pra fora. O bagulho Não, mais isso- que vocês faziam nas antigas. Não, isso Eu a acho que no gente... Oxigênio você comentou agora, realmente. É, Acho que eu vi Oxigênio a gente na- tocou o último. Eu vi, realmente. Mas eu digo o bagulho... Fizemos pelo- um Santo André, óbvio, que é nossa Uhum. casa, e um no hangar, né? A gente teve algumas outras propostas pra, sabe, ir pra outros lugares, mas, tipo, dentro do Brasil. Uhum. Tipo, Belo Horizonte, Rio, Brasília, mas não. Eram só aqueles 3 shows de 30 anos, saca? Uhum. Bem de boinha. A minha banda é o Stars on Fire, não é mais um Tromais. Sim. Acabou. Né? Talvez a gente tenha alguma coisa agora com música Diablo, a gente tá meio que... Conversando. né? Agora o Sepultura vai. Andei conversando com o Derek aí uns tempos atrás, e ele... A gente tinha umas demos lá que a gente não fez nada. Talvez seria interessante colocar voz, Uhum. saca? Agora você com o estúdio, né? Fica até mais Eu tenho fácil, né? estúdio. E, cara, eu tenho música pra caralho, cê tá ligado? Eu tava até pensando em lançar umas coisas só minha mesmo. Né? Tipo, umas músicas que não cabem no stat, saca? Uhum. Outra Outra vibe. Outro rolê, O que você tá ouvindo, André? Pra chegar nessa vibe nova, assim. Eu não tenho ouvido nada de novo, né? Não, porque geralmente a gente muda o lance das composições, às vezes, através do que a gente vem ouvindo naquele momento, né? Isso aí, por isso que eu perguntei. Não, cara, não tem a ver com o que eu tô ouvindo, não. Porque eu sempre escuto os bagulho antigo, né? Uhum. Tá ligado? Puta, cara, eu não uso muito o Spotify, velho. Eu sou colecionador de disco, né? Uhum. Eu tenho muitos, cara. Não muitos, eu tenho uns caras muito pior que eu, tá ligado? Uhum. Muito pior. Mas eu tenho uns 1000, vai. Caralho. LP e CD, eu tenho CD pra caralho. E todos eles, eles não ficam mais na minha casa, porque... Tem mais espaço. Não é que tem mais espaço, é que, sei lá, Pico do Rock é lá no estúdio. Minha casa, Pico do Rock é lá. Então, todos os meus discos estão lá. Meus discos, então lá, pô, estamos atendendo os clientes, tomando uma ceva, vou lá, põe um vinil, manja. Pô, legal, cara. Então, eu sou... Mas e durante o dia, eu fico mais na política. Política É. política ou na politicagem de... Não, a política do de net- assistindo sobre... Ah, entendi. Eu sou... eu não sou muito cara de cinemas, tá ligado? Aham. Tipo, o Lalo ama, né? Não sei se vocês conhecem ele Não? ou vê as redes sociais, só posta um negócio de filme. Esse filme merda da porra. Ele gosta de uns terrorzão, eu já sou mais aquele que gosta de assistir filme com cachorrinho que fala, manja. Dá tudo certo no final. Tipo o Bingo, né? É. O Benji. Isso aí. Você puxou aí. É lógico. Eu sou mais esse naipe aí. Uhum. Mas a minha pira é documentário. Ah, É um documentário sobre música, sobre política, história do mundo. Tem algum documentário de música assim que você curtiu, assim, que você recomenda pra alguém? Pra galera que gosta de música? Pô, cara, é que eu sou mais focado na banda. Assisti um foda, cara, que é sobre... Eu não lembro o nome, que é sobre o AC/DC. Mas fala muito pouco sobre o AC/DC, na verdade. Fala mais sobre o dono da gravadora sei lá, é Millie Duke, lá, sei lá que ano, lá na Austrália, dos anos 50, eu acho. Que era tipo um velho super playba, mas trabalhava na família de playba, cacetes milionários, não sei de que ramo, e ele chega pro pai e fala assim, velho, vou conseguir cuidar aí, sei lá, da fazenda, aí eu quero ter uma gravadora. Esse cara foi o primeiro, pioneiro no país, mas... uhum. E
E foi ele que lançou a banda do o irmão dos irmãos lá, dos irmãos Young. Né? Eu esqueci o nome dele. Pobre. O Angus Young e o Malcolm E o Young. Malcolm, mas ele tem um irmão mais velho que tinha uma banda que fez foi muito sucesso na Austrália, chamada Easy Beats. Então, basicamente, o documentário é muito sobre o dono dessa gravadora, sobre o irmão do Malcolm Young, né? E o sucesso que eles fizeram depois de sucesso como música, eles foram compositores de várias outras bandas. E também explica como eles criaram o som da guitarra do AC/DC, e foram esses caras, tá ligado? Só o final do comentário que entra na fase Acaba. do AC/DC, sabe? Bon Scott, sobre a morte do cara, blá blá blá. O dono da gravadora ligou pro Bon Scott um dia antes de ele morrer. Ligar, e aí, filho, tá bem aí na Inglaterra? O que tá acontecendo? Como é que tá indo a banda? Liguei pra falar que tô com saudade do dono do bagulho. Então, ou seja, e essas histórias estranhas. E eu pego umas bandas esquisitas pra ver as coisas também. Sei lá, vejo a história do Fleetwood Mac. Vejo a história dos punk dos anos 70. Vejo a história sei lá, do Black Sabbath. Teve um que eu assisti na Prime, eu não lembro o nome, mas era no. Falava daqueles grupos musicais que gravavam os discos dos anos 60 e 70. Que era a mesma galera, assim, né? Só. Então, tipo, os caras ganhavam por trabalho, né? Então eles fizeram arranjo de vários, de quase todos os discos dos anos 70, Tem 60, vários. 70, eles que fizeram o arranjo. Viu Parada Dura. Todos os discos, assim, eles que fizeram os arranjos, assim. Pô, tem um americano fantástico que chama Rick Beato. O canal dele é bom pra caralho. Já viu, né? Pô, ele entrevista uns caras foda. E ele também não é. Ele é sobre produção também, que é um bagulho que eu tô estudando pra caralho, tá ligado? Mixagem, masterização. E ele entrevista uns caras foda. O cara produziu Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, o Black Crowes. Né? Daquele disco que você escuta, fala, pô, como é que tirou esse som de caixa, caralho? E é muito louco que ele vai desconstruindo a música, né? Ele pega a música inteira, vai tirando os elementos e começa a escutar aquelas paradas que você fala, caralho. Então, Nossa, mas, tinha um piano aqui, eu mas, não tem sabia os, que tinha um piano mas aqui. tem os entrevistados, os caras que fizeram o bagulho. Que eu acho foda também. E eu gosto muito de história, né, cara? Quem são os mecenas? Quem serão os mecenas? Quem são os hititas? Puta caralho, como que eu não lembro quem são esses caras, velho? Eu assisto, sei lá, o rei 14 da Inglaterra, no período medieval, sei lá, eu falo, puta, tem que ver esse, cara. Ô, André, mixagem você abandona ou você termina? Por quê? Mixagem. No final, Você né? vai até o final? Você não desiste? Porque mixagem é foda, né? Porque a gente vai mixando, tem hora que não aguenta mais, né? Então, mas Você geralmente. abandona, tipo assim, não, tá bom já. Então, mas eu tô dando preferência de gravar quem eu quero, Uhum. né? Então já tem essa liberdade, então, pra você. Você tá ligado? Então a produção já é minha. Porque além de mixar, eu tô produzindo. Pô, tem música lá, de uma banda lá que a gente mudou toda a linha de bateria, tá ligado? Né? Porque primeiro a gente tem que pensar qual o mercado que eu quero atingir, que público vai me ouvir, como que essas bandas desse mercado estão, sabe, fazendo esse tipo de som, que timbre que nós vamos usar, saca? As linhas de voz, o que tem que entrar por baixo das coisas, né? Então, Se é legal dobrar essa guitarra. exato, tem que ter uns negócios por baixo, violão. É Eu isso sou aí. bom em voz também. É bom? De produzir voz. Pega a frase, muda a frase inteira. Desconstrui os refrões dos caras. Fica louco. Mas aí eu provo pros caras que eu tô certo. Pelo menos, né, mano? E eu não sou cuzão. Falo assim, não, tem que ser assim do meu jeito. Falo, não, velho. Vamos Tipo, você pede permissão, deixa eu fazer do meu jeito, só pra Cara, ver como vamos fica. tentar. Faz a frase assim, assim, assado. Você vai ver que vai ficar mais legal. O cara faz, pô, e aí, gostou? Pô, não, interessante. Agora vamos construir. Porque, sei lá, às vezes. Você pode ver as músicas do Statues. As estrofes são boas, o refrão também. Tem muita banda aqui, o refrão é bom, a estrofe é uma bosta. Manja, ou a estrofe é boa, o refrão é uma merda. As duas coisas têm que ser boas. Sim. E hoje também, em certas bandas, mudou o tempo que você tem que entrar com a voz. Que é um bagulho bem da música pop, inclusive. Você que diz agora- o tempo da introdução, você acha que tempo da diminuiu pra introdução, né? caralho? Diminuiu pra caralho. Porque agora A hora que entra o refrão. Uhum. a maioria das músicas estão começando com refrão ultimamente, né? Exato. É um bagulho bem bom de Jovesco. Sim. Uhum. Madonna, já era assim faz tempo pra caralho. Não, eu pergunto essas Porque o paradas. rock tem outra. Né? Eu pergunto essas paradas de mixagem porque eu tava estudando um tempo atrás em mixagem e tal. E, mano, tem hora que você fica meio doido, né?
Você tá escutando aquela caixa da bateria, você fala assim, mano, tá, beleza, tá legal, tá legal, tá legal. Aí depois você fala, não tá legal, não tá legal, não tá legal. Aí você abandona, você fala assim, não, disse, amanhã eu vou escutar. Aí você escuta e fala, caralho, mas essa caixa tá muito boa, velho. Você fica naquele looping de mixar ali dentro da sala e escutando. Não pode É. ficar muito noiado. Eu aprendi um negócio, você não pode ficar muito noiado. E também o mercado, existe 1 bilhão de plugins que são legais pra caralho. Uhum. Só que também não adianta você ter 1 bilhão de plugins, tá ligado? Saber fazer a parada. Velho, é muita coisa. O meu uso, cara, você precisa ter um compressor e um equalizador, bicho. Ó, vamos fazer uma caixa e um reverb da hora. E teu ouvido, teu gosto, manjou? E tem que ser bem captado. Tem um cara que eu tava dando, Hoffman O'Brien, que é o cara que produziu o Blood Sugar. Disco, mano. E é o cara que fez também o Black Crowes, que tem uns puta som foda de bateria, tá ligado? E o cara, esse Rick Bear entrevistando o cara, falou assim, pô, e sample, usa? Uso. Uso, cara, vai ficar bom? Eu uso. Foda-se, se não ficar bom, eu tiro. Uhum. Tem um segredo, tá ligado? Ah, puta, sample, que usa sample, não sei o quê. Sample ajuda pra caralho. Sim. E hoje em dia, mano, assim, dá pra você conseguir tirar uns sons de guitarra foda, mano. Dá. Com o simulador de ampli. Dá, pá. acho que dá. É melhor o amplo. Não, sim, Vou te mas. perguntar isso agora. Se usa. É melhor. Cara, mas os Ampli bagulhos ou- são bem fiel, viu, velho? É, pra caralho. Eu toco baixo, peguei aquela Tank B. Você já viu esse Uhum. pedal que Já. tem um Tank G e tá? Cara, tem uns simuladores de ampli ali que você fica, caralho, mano. Tá fudido o Um bagulho. bagulho chinês e foda pra caralho, velho. Não, tem esse negócio foda. Eu tenho uns ampli foda também, né? Eu prefiro ter o ampli, por exemplo, o Plex. Eu preciso ter o Plex de verdade. Até porque você tem, porra. Do mic, mas dá pra você dar uma somada com o plugin também. Você Uhum. mandar uma linha limpa, mano, os dois somados, pô, caralho. Sim. Aí você vê a espacialidade que você quer, se você quer assim, ou no meio, tudo pra lá. E tem os reverb pra fazer as camas de guitarra nos grupos. Que é os bagulhos que os caras não usam muito aqui, mãe. Então tem uma parte sacada. E cada banda tem um. Às vezes tem umas bandas que tem que ser bem tosco. Se ficar muito lapidado, fica ruim. FIFA ruim, né? Estranho. Ou banda que quer gravar no clique, mas não estuda no clique. Entendeu? Tem uns negócios que são meio impossível. Falar, mano, não dá pra gravar no clique, cara. E também, mano, o produtor ali tem aquele lance de conseguir capturar a essência da banda ali na música, né, mano? Exato. Eu levo sempre muito em consideração umas entrevistas que eu vi do Kiss. Os caras do primeiro, segundo, terceiro disco, mano, os caras não ia de jeito nenhum. Eles odiaram todos os discos. Aí, aliás, quando lançou ao vivo a live, Ah. que os caras bombou. Ah, tem um documentário do Kiss bem legal no YouTube. Qual? também. É um novo aí que saiu aí. Procura aí, Kiss. Só tem só os dois falando, óbvio, que os outros dois brigaram tudo. Então, os caras conseguem capturar isso aí. No ao vivo, os caras conseguiram capturar a essência da banda ao vivo, né? Você fala, então a gente já vamos saber. Aí, tanto que depois. Né? Porque os shows eram foda, mas Sim. os discos eram uma merda. É, então, porque não conseguia, né? Ficava aquele negócio xoxinho. Você escuta até no Spotify também, os primeiros discos do Kiss. É assim, show, bem xoxo. tem eles contando, cara, pô, a gente ficava sentado lá no estúdio, aí vagava na madrugada, 3 às 4, vamos aí, ia lá gravava, era assim. Ô, André, antes da gente finalizar, mano, vamos para aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Cara, da sua coleção de disco ali, se tivesse um apocalipse, se tivesse que ir pra um bunker, tivesse que salvar 3 discos, quais os 3 discos que o André salvaria? 3 discos? Eu vou pro resto da vida. Pode vir pro resto da vida. É mesmo? Só 3, hein? Bagulho fudeu, irmão. Pô, isso aí, Cometa tá chegando. Só cabe mais 3 discos no bunker lá. Rain Blood, né, tem que levar do Slayer, né? Esse é foda. Opa. Levar o primeiro disco do Metallica, que é o Kill Em All, é foda. Temos uma maior influência minha, é esse disco. Inclusive, mão direita, né, pra caralho, assim, pá. E o terceiro, cara, talvez eu levaria o Phoenix. Do Status. Aí já quebrou sua pergunta no Puta, final. ele quebrou uma pergunta. Porque quando vem a galera da banda, eu perguntei um que você gravou, né? Qual que você Pode levaria? crer. Aí, tipo, é onde a galera fica, puta, aí fudeu, né? Porque às vezes não quer, enfim. Mas, pô, você já Não, falou. você sabe aí, que do Status eu gosto de todos, cara. Você já falou Mas aí. são foda, demorou. meu, os play. Uhum. E o grande problema hoje em dia é bater esses 4 discos. Tentar fazer algo mais legal, tá ligado? Aí que fudeu. Ah, entendi. Sempre querer superar o. É isso que você tá querendo dizer? Tipo, os discos tem que melhorar, velho. Sim. E também não dá pra fazer o mesmo chá com pão, sabe? Uhum. A gente tem que fazer um bagulho
outros, sabe, mesma característica, mas, sabe, tem que repensar mais. Verdade, É pode isso crer. aí. André, brigadão aí pela presença, Obrigado cara. a Valeu vocês, pelo meus papo. jovens. Espero que você tenha gostado. Eu Sei curti lá, pra falo caralho. demais. Que louco, É foda bom, pra pô, a história é caralho. pra contar, caralho. Então vai ficar de 5 horas aí de podcast. Vocês Quanto estão tempo deu, querido? 2h20, pô. fudendo, vocês vão ter que editar essa bosta. Vai, Não, vai mesmo. no bruto. É isso aí, muito obrigado novamente, André. Espero que você tenha curtido. Mano, muito É legal nóis. ver essa história aí. Tipo, pô, a gente que vê você acompanha, você faz uma cota aí no rolê. E é legal você estar aqui na mesa, aqui, trocando uma ideia, sabendo mais dessas histórias aí. Muito obrigado, viu? Mas, gente, Zezão, obrigado também. No início eu Mas, falei e digo mesmo, cara, você fez parte aí de uma cena que eu acompanho muito, eu gostava muito, gosto ainda, pô, até a banda nova, o Status também, foda pra caralho. E, cara, desejo tudo de bom lá no estúdio, no pub, e é Pô, só o começo fechou, de mano. muita coisa foda. E o lance lá do fanzine, que eu creio que vai dar certo, mano. Faz Vai sim, que eu dar, acho que a mano. gente tem que fazer, cada um fazer sua parte, tá ligado? gratuito, E mano. você fazer isso já é uma parada que tu tá fazendo, não é pra você, pelo que você falou, é pro... E lembrando cena, também que pra música e tudo, aqui e- a gente do Dona Mara, aqui a gente tá de portas abertas, assim, que precisar aí de algum Sim, collab, precisa alguma divulgar coisa alguma assim, parada, mano. a gente tá aqui pra ajudar. E agradecer O Alex. o Alex também, que pô, Alex. fez a conexão aí de trazer você Querido aqui. Alex. E obrigado por ter aceitado também, irmão, ter te disponibilizado. Eu sei que é uma puta correria lá no estúdio e É. você ter tirado aí 2, 3 horinhas pra trocar uma ideia com a gente. Eu fico feliz pra caralho aí. Tamo junto, mano. Demorou, mano? Obrigado mesmo. Isso aí. Queridão, obrigado. Mais um episódio. Massa pra caralho. Porra, massa demais, cara. Sem palavras aí. Queria agradecer aí, André. Valeu pela presença mesmo aí. E legal pra caramba que, mano, até hoje você ainda tá, mano, atrás dos ideais, querendo fazer o bagulho rolar, tá ligado? Tentar Porra. dar uma força aí no rolê. E é que a gente falou, mano, o espaço tá aberto. Se quiser, de repente, divulgar pras bandas, elas tiverem interesse de vir pra cá, o espaço tá aberto também, mano. Demorou, eles vão ficar sabendo. A gente traz umas bandas novas também aí. Tem bastante É. banda que independente e tal. Se tiver alguma que se for lançar, quiser fazer um colar aí pra gente falar, destrinchar o CD, pô, tamo aberto aí, eu fazer mando uma pra- conexão aí. Quem pô. me escreveu no WhatsApp? Foi o Zé. Ah, o Zé. É, Tá. aí a gente faz uma conexão, traz aí, vai lançar um álbum agora, pô, daqui um mês, pô, cola aí, a gente fala, pá. A gente Legal, tá legal. junto, tá aí, mano. Um ajudando o outro, que a cena é isso, né, irmão? A gente tem que se juntar e fazer o bagulho acontecer. Demorou? É isso, galera. A gente encerrando mais um do Namaracast. Valeu você que ficou até o final aí. Deixa suas redes, por favor. Ah, Do é. estúdio. Verdade. Onde que acha lá, André? Se alguém tiver perdido lá, precisando de um estúdio lá em Santo André, lá, como é que faz pra achar? Chama. Me procura aí no Google, chama Rising Power Studios, que é a primeira música do AC/DC que eu escutei. É, boa. @Rising Powers, é isso? É, Rising Power Studios e a banda Stars on Fire, segue lá. E o seu pessoal? Não, Quer deixar André, também? André Stars on Fire. É isso então, galera. A gente encerrando mais. Obrigado novamente. Encerrando mais um do Amaracast. Valeu você que ficou até o final. Esse episódio foi muito foda. Demais. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X. Não, no X a gente tá mais, né? A gente tá no TikTok. A gente também tá nas plataformas de música. Se você não consegue assistir enquanto, coloca lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, enquanto faz suas paradas aí. Você vai ouvindo o podcast aí, conhecendo mais a história do Andrezão aí, que é miliano da cena. E a gente também tem nosso QR Code. Quiser aí, dar um donate aí, é sempre de bom grado. Deixa o like, compartilha. Tamo junto, é nóis. Falei tudo. Tem nosso canal de cortes também. Nosso canal de Namara cortes também tá Oficial, milhão. Pra você que não tem paciência, não gosta desse episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos, os melhores cortes. Lembrando que finalizando aqui já vai estar disponível já os cortes, nosso canal de cortes do Namara Cortes Oficial. É isso aí, gente. Muito obrigado e falou. Demorou, valeu. Deixa eu